Salve, salve, rapaziada, sejam todos bem-vindos ao O Podcast. Eu tô por aqui, Negro Rude, e olha, o episódio de hoje, posso chamar de Master? Primeiro eu quero apresentar aqui a Lívia. Opa, salve, salve, pessoal, boa noite, bom dia, não sei que horários vocês estão vendo o programa, mas demorei aí pra chegar e agora eu tô na casa, cheguei. Seja bem-vinda. E a Lívia falou pra mim que veio nesse programa hoje especialmente porque eu tenho uma presença muito ilustre, temos, né? Uma presença muito ilustre. Para mim é uma satisfação enorme. Estou tendo a honra de entrevistá-lo pela segunda vez. A primeira foi lá no Gueto em Foco. Posso chamá-lo de Black Panther catarinense, meu padrinho do rap, meu padrinho de vida, Ed Soul. Seja bem-vindo. Salve, 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 salve. Que honra, cara, que honra. Agora eu te confesso, velho, eu tô aceitando pela segunda vez ser entrevistado por ti, e vou te dizer, estar na condição de entrevistado, cara, faz tremer, inclusive os cabelos que eu não tenho. Lívia, prazerzão te conhecer. Prazer, tá? tudo meu, uma Tamo honra. juntão. E não pense que, porque eu conheço o Rude, eu não fico nervoso. Eu fico nervoso porque estar aqui Nessa posição, nessa né? posição Legal, é complicado. Não, primeiro, uma honra de verdade estar Obrigado. aqui. Parabéns pelo podcast, tá? Você é um cara que nos representa, eu me sinto representado, muito embora seja mais velho, em várias coisas que vão pintar Sim. na conversa aqui. Você é um cara que é o que a gente chama de necessário. Você é necessário, irmão. Muito necessário. Então, muito me honra. Quando pintou o convite, eu não pensei duas vezes. Eu vou desenrolar esse papo, porque é o seguinte... Nós somos nós, né, cara? Nós por nós. Nós por nós. Nós que não desatam de jeito nenhum, né? Mas enfim, junto. Tô aqui, tô com medo, é sabatina, vou apanhar de vocês. Vamos botar no canto da parede, que fita é essa, cara? Não, então, eu quero mostrar o Edson. Já vou perguntar já de cara assim, ó. Quem é o Edson? E todo mundo conhece o Edson. Então seria muito fácil falar, entre aspas, né? Do Edson, que é estourado mediaticamente em Santa Catarina. Você tá foda, rapaz. Tá bravo. Tô nada, cara. Quem é o Edson, meu irmão? remando. Conta pra nós, papai. Cara, o Edson é um moleque como tantos. Foi um moleque como tantos. Eu sou um jovem senhor de 44 anos e não tenho absolutamente nenhum problema em falar minha idade. É louco. Não tenho. Mas um moleque franzino do maciço do Morro da Cruz. Filho da Dona Inês, da fome, da miséria. Essas duas outras mães indesejáveis, indesejadas, eu comecei a eliminá-las da minha vida com 10 anos. Sou um ex-vendedor de picolé, um ex-engraxate, um ex-servente de pedreiro, um ex-auxiliar de mecânico, um dos primeiros panfleteiros da Felipe Schmidt, um dos primeiros office boys da Avenida Rio Branco. Passei o rodo em todos os prédios da Rio Branco como office boy. E aprendi a ter uma vida digna com uma senhora chamada Inês, né? Inesquecível, a minha mãe, cara. Inesquecível. Dona Inês é a salvadora da minha vida, cara. Pegando esse gancho, em que época, em que ano, em que fase da tua vida que surgiu esse feeling? Dona Inesquecível, sua mãe, sua rainha. Cara, eu não sei. Eu não sei. Começou a anunciar isso há muito tempo atrás. Há muito tempo. Eu era criança, eu acho. Não sei, não lembro. Mas, de fato, acho que foi a melhor associação. Você e seu irmão foram criados somente por ela. Eu sou um filho da invisibilidade paterna, porém, eu tive a figura de pai até os 14. Sim. Né? Seu Renato, que era um mecânico, por isso eu fui auxiliar de mecânico. Seu Renato estava como presente a figura masculina de pai dentro de casa. Porém, ele tinha problemas, né, com álcool, enfim, e isso fez com que a minha família tivesse uma desestrutura, fosse mais desestruturada do que já era, né, velho? Então, eu e Renan, nós fomos criados, sim, somente pela mãe. Com 14, eu descubro que eu sou pai de um menino de 7, que é o meu irmão, né? Entendi. Que eu fiquei no lugar de pai, criei, o meu irmão se tornou um homem magnífico. Isso já traz uma responsa, né? Gigantesca. E sabe o que eu penso? Assim, eu costumo falar nas minhas palestras, inclusive, que quando eu comecei a vender picolé com 10 anos no maciço do Morro da Cruz, e eu desafio os meus contemporâneos,
porque eu fui o melhor vendedor de picolé do Maciço do Morro da Cruz. Eu fui o melhor, até hoje não tem ninguém que tenha vendido melhor que eu acho. Porque eu sempre fui muito bom de caô, velho. Eu acho que quando eu despertei ali com 10 anos para vender picolé no Maciço do Morro da Cruz, para chegar em casa com um pacotinho de boi ralado, de carne moída, eu comprei, minha primeira compra foi 300 gramas Show de bola. de carne moída. Quando eu decidi fazer isso na infância, e mais tarde, já na adolescência, eu perco meu pai, eu vejo que as divindades, Papai Oxalá e toda a CIA, estavam me preparando para aquele momento. Sabe? Cara, agora é você. Agora você é o arrimo de família, agora você é o braço direito e o esquerdo da Dona Inês, muitas vezes. Eu e minha mãe, nós somos melhores amigos, né, cara? Sim. Os melhores amigos. Então eu vejo que é visível isso, né? Ah, cara, minha mãe é... A Dona Inês é maravilhosa, cara. Mãe, te amo muito. Assim, me falta palavra sempre quando eu falo da minha mãe, assim, de verdade, porque hoje eu olho para trás e vejo tudo que a gente passou. E isso é dar valor também, né? Outro voltar dia... naquela primeira casinha, aquela casinha de dificuldade. Cara, você não tem noção. Rudy, Lívia, quando eu cheguei em casa com a primeira venda de picolé, eu chupei 20 picolés, né? Eu tinha que vender 40, eu passei por isso. Eu chupei 20, Eu passei por essa. Mas eu consegui comprar 300 gramas de carne moída. Quando eu cheguei em casa, eu cheguei no barraco mal acabado que nós morávamos. Pra você ter uma ideia, cara, pra gente isso na Mariquinha já? Não. Isso na Laporta. Não. Não, na Caixa. Na Caixa. Na Caixa. Papalorde ali. Cara, não, na Laporta, velho. Na Laporta. O cara tá velho, né, mano? O cara tá lembrado de tudo. Não, já na Laporta, já. Pra entrar em casa, a gente tinha que tirar a porta do barraco. Sabe? Pedir licença pra porta pra conseguir entrar. Tinha umas fitas, não dava pra fechar por fora. Então fechava por dentro, saía pelo porão. O único lugar que não chovia era embaixo da mesa. Porque tinha mesa, tá ligado? E em cima da cama da minha mãe e do meu pai tinha uma goteira só. Então tudo isso tá muito nítido, assim, não tinha rango em casa, porém a gente morava num lugar onde tinha muitas bananeiras. A gente, cara, sabe, polenta, não como de jeito nenhum polenta, porque na minha infância, quando tinha alguma coisa para comer em casa era polenta. Então é polenta cozida, polenta frita, polenta com sal, com açúcar, com leite, com polenta. Então, era o que tinha. Hoje eu decidi não comer, assim. Sabe, mas a Dona Inês é tudo de bom. Resumidamente, assim, ela é a responsável por tudo na minha vida. Outro dia nós tivemos uma conquista, uma conquista que, enfim, uma conquista de família, assim. Eu disse, pô, mãe, eu tive que assumir uma dívida e tal, né, para ter essa conquista. Ela assim, meu filho, a gente passou fome. Se nós passamos fome, nada pode ser pior. Ou seja, segue em frente, toca o teu barco, negão, mete a cara, trabalha, tu tem saúde e disposição, sabe? Isso, assim. Sim. É muito massa, mas a gente olha para trás, assim, cara, hoje a vida que nós levamos, cara, é muito doido, cara. Ed, mas isso é valorizar também, né, cara? O passado, valorizar o passado agora no presente também, né? Nessas conquistas. É também saber de onde veio. Claro, saber tem que ter. Pezinho no chão, né, velho? Pezinho no Quem chão, você assim. foi e não deixou de ser até hoje. E isso eu vejo também, pô, nas periferias, né? Lá dentro, né? Você ainda tá lá dentro da periferia, né? Tem que estar, velho. Eu acredito em missão, cara. Pô, irmão, eu acho que quando tu nasce, as divindades te apontam e de dizer assim, ó, cara, você tem uma missão. Eu defendo essa tese, que todo ser humano nasce com uma missão, entendeu? Alguns não cumprem. Eu acho que eu entendi a minha missão, sabe? Então, assim, eu gosto de fortalecer os meus, sabe? Os espaços que eu ocupo, eu nunca ocupo sozinho. Sabe? Talvez, se eu fosse mesquinho, se eu fosse egocêntrico, se eu fosse egoísta, talvez em termos materiais, de estruturas materiais, eu estivesse melhor. Só que eu não acredito que o verão deve ser feito com uma andorinha só. Entendeu? E historicamente, cara, nós só nos prejudicamos porque nós fomos separados. Sim. Cara, isso é muita viagem. Sim. Sabe? É muita viagem hoje a gente achar que a gente alcança o sucesso sozinho, que a gente se torna bem sucedido sozinho. A gente não se torna, mesmo que o clã seja menor. Sim. Menor. Mas você precisa ter uma família. E família, eu não estou falando das famílias de sangue, as pessoas que casam e que têm filhos. Estou falando que você precisa ter uma família para construir contigo, né? Um planejamento. Entendeu? Os que estão contigo. Cara, se você pensar no tempo da escravização, os caras colocaram a gente contra nós. Nós fomos contra nós, cara. Por quê? O branco chegou com a pólvora,
nós nos iludimos e decidimos distribuir a pólvora no corpo preto do outro irmão. Nascem os Capitães do Mato através disso. Né? Quando eles nos separam e nos trazem, o racismo no Brasil dá muito certo por conta disso, quando eles nos trazem para esse território, cara, eles nos separam. A gente não sabe onde está nossa esposa, o nosso esposo, a gente não sabe onde está a avó, a tia, o filho, filha. Nada. Cara, a gente não sabe. Então, assim, ó, foi muito bom esse improviso dos caras, parece que foi planejado. E sabe o que a gente insiste em fazer em pleno século XXI? Cara, a gente continua sendo separatista. Porra, velho! Sabe? Cara, como é que a gente pode ser tão burro e cair na armadilha que nos pregaram lá atrás, velho? Entendeu? Cada um ficar defendendo um ponto de vista, sendo que é o mesmo ponto de vista para todo mundo, né? Entendeu? Então eu vou na contramão disso. Assim, o nós por nós que eu levo, sempre levo esse nós por nós, é nós por nós mesmo. Se não for por nós, eu não vou, eu não tô, entendeu? Sim. Então, se isso já vem contigo desde de berço, né? De tudo que tu passou, isso entra contigo porque todo mundo... Alguém sabe que tu é rapper? Cara, tirando nós. Tirando a cena. Nós, quem é da cena. Isso. Cara, um bocado de gente sabe, mas eu acho que avassaladoramente a maioria não sabe. Não, só vê o Ed como o repórter, né? Mas os sinais estão ali todos os dias, né? Sim. Quando eu faço as minhas pautas, elas são ritmadas, elas são rimadas. Sim, sim. Como a gente fala, tem um salsa, né? Tem um ritmo, sabe? Tem o pessoal então, pesca. Não nota quem não quer, né, velho? Então, em que ano eu comecei? surge? Já era Ed Soul? Não, né? Pô, essa parte é feia, cara. É feia. Essa parte Tocou num ponto sensível. Eu comecei a fazer rap. Você é um dos pioneiros, né? Sou um dos pioneiros, cara. E sou muito agradecido a isso, assim. Nossa. Eu agradeço ao rap todos os dias, tá? De verdade. Eu agradeço ao rap todos os dias. Porque se não fosse o rap, eu não sei o que seria de mim. Porque eu fui um cara aventureiro. Ao mesmo tempo que eu despertei cedo para a responsabilidade, eu despertei cedo também para as falcatruas, para as malandragens, entendeu? Então, em algum momento. Ali, né? Tá no meio, né? Em algum momento eu fui falcatrua, em algum momento eu fui malandro. A diferença é que as minhas falcatruas e as minhas malandragens não se transformaram em crimes. Sim. Né? Por exemplo, eu comecei a trabalhar numa época em que os meus não trabalhavam. Né? Eu auxiliava a minha mãe e minha avó nas faxinas. Enquanto eu estava fazendo faxina, minha rapaziada estava curtindo o 25, o 14, o 15, o Copa. Eu comecei a curtir isso um pouco depois. Eu sou o caçula da minha galera. Minha galera tem toda 49, 50 e eu tenho 44. Com 11 para 12, ou com 12, eu comecei a rabiscar algumas coisas, tá? Mas um cara que é o responsável pela minha inserção, porque nós iniciamos juntos, mas se não fosse o incentivo dele, eu não teria migrado para o rap, não teria mergulhado nessa cultura maravilhosa que nos fez. Que é o rapper Pierre. O Pierre, cara, ele é um cara muito importante na minha vida. Sim. Muito importante. Óbvio, né, cara? As nossas vidas, o Pierre corre muito, trabalha muito. E eu sou um cara que trabalho muito também. E tenho muitas responsabilidades, muitos compromissos. A gente se encontra pouco, mas a gente se ama pra sempre. Sim. Sabe? E nós começamos juntos. E foi mó doido, cara, porque era um concurso de poesia de escolas públicas da rede estadual de ensino, da rede municipal. Não lembro. E nós estudávamos no falecido Silveira de Souza. Onde é que era? Silveira de Souza, onde é a escola de música hoje. Ainda bem que pelo menos é uma escola de música, né? Porque eu tenho 3 frustrações que depois eu falo disso. Da fundação ali do centro? Fica perto de um supermercado chique, famoso e tal. Né? Aqui no centro, Praça Pereira Oliveira. É isso, né? Por ali, enfim. Cara, e o Pierre tinha um concurso de poesia e nós decidimos que nós faríamos uma poesia. E o Pierre decidiu fazer um rap. E fez um rap. E a partir dali, eu não lembro se a gente ganhou o concurso, ele tem essa memória muito mais fresca, mas o fato é que a partir dali nós decidimos fundar o primeiro grupo de rap da ilha, do lado Ilhéu, né? Porque todos os centro, né? Porque os pouquíssimos grupos que existiam na época eram no continente, né? Eram no continente. E nós decidimos fazer um grupo de rap na ilha e se aliar ao continente. Massa, é verdade. Massa. E se aliar ao continente. Nós decidimos nos aliar ao continente. Aí tem várias histórias, né? Nós não tínhamos como ir para o continente, nós atravessávamos a ponte com uma cross, uma Caloi Cross,
em 5. Conta essa história pra mim. Então a gente tinha que pedalar, cada um pedalava um pouquinho pra gente chegar nos ensaios e tal. E aí nós conhecemos a galera maravilhosa, até hoje me dou muito bem. Em certo tempo, talvez a gente tenha se afastado um pouco. Normal, né? Família. Mas até hoje, assim, amo todas as pessoas que passaram por mim, né? Desde Darli, o falecido Relo, o Mizinho, o Albena, o Gunga, o Fábio, o Jean do DNA. O Aldijan, que era o Aldijan tecladista, que era no porão da casa dele, da e dona vocês Aldileia. chegaram a fazer show, assim, nessa época, tudo? Faziam? Como é que era essa questão de ser do rap aqui, principalmente na ilha, em Santa Catarina, que a gente sabe, isso? né? Que ano era isso? Pô, pergunta boa essa, hein, nega? Que ano era isso? 93? 2, 3, né? 92, 93. Cara, eu vou te dizer que é o seguinte, assim, nós fazíamos shows para meia dúzia de gatos pingados. Meia dúzia mesmo, tá? Além dos grupos, eu lembro de um show, cara, uma vez, de um show que foi promovido por mim, inclusive. E no show, nós tínhamos pessoas cantando o refrão, 10 mãos para cima, 10 braços para cima, ou seja, 5 pessoas, né? Minha mãe, meu irmão, o Renan, que sempre me acompanhou, minha prima e as 2 filhas. A família. E as 2 filhas. Cara, 10 braços pra cima, eu digo, caramba, meu show tá cheio, cara. Era nós por nós, a gente só não chamava de nós por nós, né? Nós fazíamos, e aí tinha aquela coisa, o rap tem isso, né? Hoje a gente perdeu bastante disso, ainda bem, que era aquela coisa, você não curte o som do outro, cara. A cara de mal, aquela coisa toda, né? Posturado você não curte, aqui, né? você não curte o som do outro, cara, era horrível, velho. Era horrível. Aquela rixa, né? Tipo assim. Mas o rap, cara, me fez muito feliz, assim, sabe? Eu não... E o letramento? Já era embasado no letramento racial? Já, nasceu com assim. As críticas. Nasceu tudo, assim. O teu letramento já era embasado. Nasceu assim, sempre assim. Eu conheci o Martin Luther King, por exemplo. Eu conheci o Martin antes do Malcolm X, olha só, isso é doido, né? Porque a grande maioria da minha época conheceu o Malcolm antes, por isso o comportamento mais revolto. Eu conheci o Martin antes. Entendi. E conheci o Malcolm depois. Depois fui conhecer a história da Fanny Shakur, da Angela Davis, né, enfim, de Marcus Garvey, de todo Steve Biko, de todos esses caras que nos inspiram até hoje. E eu comecei justamente falando dessas questões. A questão pretitude sempre foi uma eu não vou falar bandeira, que é muito moda, né, cara? Sempre foi uma luta. Sempre foi uma luta minha, eu sempre dei muito murro, assim. E eu nunca tive medo de trocar soco. Nunca tive medo de trocar soco, assim. Cara, não, eu vou pro revide, velho, eu vou te responder, sabe? Então sempre teve até uma encrenca com uma escola particular na época que espalhou uma série de cartazes de Ku Klux Klan, fizeram um macaquinho fantasiado de rapper com uma banana na mão e tal. Nossa. Espalharam no centro. Espalharam pelo centro, 94, isso, eu acho. Foi aquela parada do Márcio Muito de Souza? recente. Na mesma época? Cara, foi na mesma época. Né? Porque isso foi pra nós. Sim. E o Márcio era nosso líder, né? Assim como Caneta, Mamão e tantos outros. E nós... Foi direcionado por todo, né? Foi. Até na época teve um incidente, o Márcio de Souza acabou perdendo a visão de um olho, que nós fizemos uma manifestação. Eu sempre fui um cara de manifesto, sabe? De manifestação. Então tinha aglomero em prol do nosso povo, eu estava. Já me dei mal, já tomei borrachada, já apanhei, já uma série de coisas. Se precisar fazer de novo, eu faço de novo, entendeu? Sim. A diferença é que hoje a minha voz está amplificada, né? Então a voz amplificada, né, dá um certo receio no cara que se considera teu inimigo, né? E ainda mais que a gente tem um agravante gigantesco, né? Porque o cara que é teu inimigo, nem sempre ele diz que é teu inimigo, né? É como o racismo no Brasil, velado. Uma pergunta pra ele que eu fiz em off aqui antes da parada, eu vou fazer. Você ainda é a cara do Frei da Blazer? Eu sou, cara. Eu sou, cara. Ele ficou sem entender, né? Não, eu sou, cara. Eu sou. Eu acho que todos nós seremos eternamente, né? Cara. Não tem jeito, velho. Já acontece dos caras me abordarem, de eu ser parado numa blitz, para quem não está entendendo o que a gente está falando, de eu ser parado numa blitz e os caras respeitosamente reconhecer ou liberar ou pedir com muita educação o documento do veículo e habilitação. Agora,
já aconteceu muitas Contrário. vezes a rispidez. A rispidez e eu não tenho o porquê de não responder, né? Se eu estou dentro da minha razão. A diferença é daquele Edson Sim. para o Edson de hoje é que eu sei muito mais dos meus direitos hoje. Muito mais dos meus direitos, né? A gente... E pelo tamanho da tua figura hoje também, né? Eu vou te dizer que eu vou te dizer que quando a minha figura cresce, quando a minha imagem se torna essa imagem mais impactante, assim, eu já falei para vocês, eu tenho muita dificuldade de falar de mim. Sim. Eu tenho muita dificuldade de dizer que eu sou impactante, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Mas eu não gosto. Quer ver figura pública? Noção, quer né? ver se assumir figura pública? Cara, eu tenho muita dificuldade com relação a isso. É óbvio que quando a minha figura se torna mais impactante, acontecem duas coisas. Primeiro, a distância do opressor. Ele quer me agredir nas escondidas, como a gente fala, né, de uma maneira não tão óbvia. E uma outra questão que aconteceu foi, eu me tornei um cara mais estudioso do meu direito. Uhum. Por quê? Porque tudo para mim é muito mais perigoso, você percebe? Com todo respeito aos meus colegas, eu sou o único que não tem herança. Sim. Né? Eu sou o único que tem Foi obrigado a se defender também através disso, né? E eu sou o único, exatamente isso. E eu sou o único, cara, que eu não tenho onde cair. Eu preciso cair para cima. Nós precisamos cair para cima. E aí volta o que eu tava falando para vocês. Por isso que a gente tem que ser unido, velho. Uhum. Nós temos que ser unidos. Por quê? Porque se tira um de nós de cena, irmão, abre uma lacuna. Isso aconteceu comigo, é que preenche, inclusive. Né, essa lacuna depois. Entendeu? Uhum. Porque isso aconteceu comigo. Lá atrás eu fui contratado por uma emissora de TV. Essa emissora de TV, um ano depois, diz assim, mano, valeu, muito obrigado. E a gente começou a se assistir e de repente sumiu. Não, peraí, velho, abriu uma lacuna. O que acontece com isso? Acontece evasão escolar, os caras sem representatividade, você não tá puxando o pé da sua quebrada, do seu moleque, você não tá se vendo, você não... Cara, e a gente precisava se ver sorrindo, né? A gente não se via sorrindo. Né? Quando a gente estava combinando de não falar tanto de TV, mas não tem normal, como, chega uma hora que pinta, né? Sim. Quando a minha figura se torna essa figura impactante, é um período em que os telejornais pingam sangue. Né? É quando o famoso de São Paulo, como é que era o nome? Gil Gomes? Não. Como é que era o nome do impresso que o Racionais falava na letra? Não. Notícias Populares. Notícias Populares. Era a época que o Notícias Populares em São Paulo, boom! Todos os sensacionalistas da violência estavam famosos demais, disputando audiência aqui. Por quê? Porque nós estávamos... Derramando sangue, né? Nós estávamos derramando sangue, dando audiência para os caras. E aí, quando a minha figura entra, a proposta é, cara, vamos sorrir. Vamos fazer o seguinte, cara, vamos deixar a dona Uda do Monte Serra contar a história dela, como ela entende que existe. Sabe? Sorrindo, pô. É o protagonismo do favelado, sabe? Deixar a comunidade contar a sua história. É porque você não mostra a violência que existe na comunidade, mas você mostra o poder que ela tem, né? O que tem de valioso dentro dela, né? E aquela coisa, as pessoas gostam tanto de estatística, principalmente quem não tá do nosso lado, gosta muito de estatística. O que está errado dentro dos guetos, primeiro, é um erro histórico do opressor. E segundo, corresponde a menos de 1%. Sabe? Então, o que estava sendo parte desse sensacionalismo e sendo supervalorizado? Esse menos de 1%. Do cara que troca tiro com o cara que pode ser irmão dele, do cara que faz parte de uma determinada facção, do cara que faz isso, do cara que faz aquilo. E nós? E o que a gente tem a oferecer, sadios, né? E os caras que estudam, 98, os caras 95%, que são artistas, né? Tá entendendo? E até hoje essa é a minha briga, entendeu? Eu digo, cara, quando chega uma pauta de violência, eu digo, irmão, vamos fazer o seguinte, velho. Não vamos dar. Vamos dar. Cara, o cara que é pró-violência, ele quer ver a violência. Ele quer ver a violência evidenciada. Eu não. Eu quero ver a conquista, o sorriso, principalmente do povo preto. Mas é óbvio que eu sou um prestador de serviços para todas as cores. Sim. Para todas as pessoas. Então, uma coisa que eu queria falar, assim, tipo, eu não sou da ilha, né? Não sou de Florianópolis. Sim. E quando eu chego e ligo a TV, a primeira figura que me representa, eu olho, é você, assim. E aí, uma das coisas que até eu e o Cauê a gente tava falando antes de começar aqui,
Quem foi a sua referência, né? Onde você buscou essa referência? Porque para nós você já é uma referência. Mas quem te referenciou, né? Como chegou para você o jornalismo, assim? Quem foram as suas referências? Bom, primeiro, muito obrigado por me considerar uma referência para você. Muito obrigado. Eu tenho medo disso, sabe? Mas porque isso também. Isso é muito perigoso. Não, é porque assim, ó, a gente... Toca aqui, cara. Claro, com certeza. Mas é porque, só pra te dar um parâmetro, assim, né? Quando eu chego em Florianópolis, Santa Catarina, tudo que eu vejo à minha volta é tão branco, literalmente tudo, assim. Eu vejo, agora que a gente tá começando a ver grafite na cidade, mais grafite, mais, né, pichação. Mas, tipo, quando eu cheguei era tudo tão claro na TV, tudo tão claro nas ruas. E aí, tipo, ligar a TV e ver você, e você falando sobre as comunidades, sabe? Pô, é uma referência. Não tem como não ser, entendeu? Valeu, obrigado. Então, Lívia e Rude, as minhas referências no telejornalismo acontecem quase que na fase adulta. Eu era um moleque, o Rude teve essa fase, que sonhava em ter voz. Em ter voz. O que começa a acontecer com a minha vida? Eu começo a ter uma voz ampliada entre os meus, que começa a se ampliar um pouco mais, e que em 1999 começa a ser televisionada. Quando começa a ser televisionada, e eu não me corrompo, eu decidi seguir com a minha ideologia, e isso até hoje que é uma outra questão, né? Porque se eu tivesse, talvez, mudado o meu perfil, mudado o meu discurso, mudado a minha abordagem, a minha ideologia, talvez eu tivesse sido uma passagem na televisão. Entendeu? Talvez eu tivesse sido uma passagem. Quando eu chego firme e digo assim, não, beleza, eu sei que existe uma estratégia, eu sei que é um negócio, a comunicação é um negócio, mas eu preciso estrategicamente navegar dentro disso com a minha ideologia. Né? E aí eu começo a reparar as coisas que acontecem. E a minha primeira referência foi o Heraldo Pereira. Minha primeira referência. Eu começo a ver o Heraldo, Glória Maria, esses caras, e aí eu começo a ver assim, massa, velho. Há uma possibilidade. E eu não via hoje, o Heraldo fala pouco de negritude, mas ele tem uma postura muito massa. Sim. Nas câmeras que mostram um pouco a ideologia dele, mas ele tem bastante. A Glória Maria mostrava mais, entendeu? Forte, mostra mais, né? Porque Glória Maria não morre, né, velho? Ela Sim, tá aí. é uma lenda. Ela tá aí, velho, sabe? E aí eu começo a notar documentaristas gringos. E começo a assistir a Oprah, por exemplo, que, cara, maravilhosa. Eu mergulhei mais na história dela com a viagem que eu fiz. Sim. Eu digo, cara, que massa, velho, essa parada, entendeu? Sim. E as cara, coisas... ela é referência, Todo né? mundo me pergunta assim, cara, como é que você encontrou o jornalismo? Eu digo assim, não, eu não encontrei o jornalismo me encontrou, sabe? E ela foi uma consequência, o jornalismo me encontrou, foi uma consequência. Quando ele chega, começa a acontecer uma responsabilidade gigantesca, essa responsabilidade começa a aumentar. Por quê? Porque a nossa rapaziada começa a me consumir muito. Então, consumir, que eu digo, assistir, formar ideias, opiniões, e o Alô Comunidade... Então, mas pegando esse teu gancho, a primeira é aquela do Planeta Atlântida? E depois vem Nação Hip Hop? Depois vem o Nação Hip Hop. Tá, então ali, eu lembro até hoje do Jornal do Almoço, você ganhando a parada. Claro que eu já conheci o Edson rapper. Sim. Né? E aí, irmão, tu lembra a roupa que tu tava na TV naquela época? Bota que a gente usava na rua, uma calça larga, uma camisa gola polo, sim. A representatividade daquilo pra quem era do rap Olha na época. Isso, não, cara, lembro, lembra disso? Lembro. Marcou, você viu? Marcou. Não, eu lembro, porque, tipo assim, já conhecia o Ed Soul como referência no rap também. Eu era muito novo, né? Bem mais novo, né? Porque novo você ainda, né? Tipo assim, ainda vou fazer 40, vamos supor. Tá castigado, mas tá novo ainda. Sim, faz parte, muita noite. Mas eu lembro dessa referência, né? Porque normalmente vai na TV. Né? Eu preciso estar alinhado para estar na TV. Não, chega ali um homem preto em Santa Catarina, bota calça larga. Isso é 2000?
99 começou Pra 2000. primeira aconteceu edição, né? Segunda edição do Na Planeta verdade, Atlântida. cara, eu acho que é a terceira, tá? As duas primeiras foram no estádio Porque do Figueirense, não foi? 98 teve o show do Tim Maia. 99 foi um outro casal, que era a Flávia Manfro e o Jano Moscors, que é um ator magnífico. E aí acontece 2000, bum, explode. Aí é a primeira vez que chega uma E figura a primeira pretona vez no que tu bagulho. apresenta um festival, tu já tinha apresentado algo do tipo? Nosso. Só de rap. nosso. Só de rap. Certo. Como que foi? A minha primeira oportunidade de apresentação de show foi em 1994, no primeiro show do Racionais aqui. Ó, eu ia Nossa, começar essa brincadeira. Eu tô ligado, Porque já. Ele mandou um vídeo pra mim esses dias dele fazendo uma palestra. Fazendo foi. uma palestra, Verdade. dá uma olhada nisso aqui e tal, porque a gente já tinha combinado dele vir. E aí, eu também acabo ficando sabendo da história que ele é o cara que praticamente intermediou, fez a parada, a função toda de Foi doido, cara. trazer o Racionais pela primeira vez em 94. Então, doido. volta a fita. Então, porque em 94 tu já estava trazendo o Racionais MC. Na verdade, foi o que aconteceu foi o seguinte. Nós estávamos nos movimentando muito pra época através do rap. O nome do movimento? O movimento hip hop, né, mano? E tinha um movimento por trás Tinha um dos movimento- negros. Não, mas eu vou chegar aí. Certo. O que acontece? A nossa juventude está se encontrando muito através do rap. E a gente começa a movimentar muito o terminal, o recém-inaugurado terminal Olha a história, ele vai Cidade contar. de Florianópolis, hoje o terminal antigo. Sim. O ponto do Monte Cristo sempre foi o nosso ponto de encontro. E aquilo, cara, começou a chamar a atenção dos movimentos organizados, né? E tinha uns caras aqui, o Carlinhos é vivo ainda, seu Juan infelizmente falecido, o Luiz também falecido, mas a viúva do seu Juan tá viva e faz parte do MNU ainda, que é a Wanda, Legal, né? da hora. O movimento negro unificado se reunia na sede da Embaixada Copalorde, no nosso lindo e belo Morro da Caixa. Sim. E o seu Juan e o Luiz, e o Carlinhos também, os três, chegaram e perguntaram: "Bom, vem cá, o que falta para vocês O irem na Juan nossa..." era um argentino negro, Era um né? argentino preto, verdade. Raro, né? Nossa, Raro. brigava tanto com a gente, cara. Brigava tanto. Que saudade do seu Juan, cara. O que falta para vocês irem na nossa reunião, no nosso encontro, pra gente discutir, debater melhorias pro nosso povo e tal, enfim. Eu digo, cara, porque a gente convida, vocês não vão. Eu digo, cara, traz um show do Racionais. Eles levaram a sério, velho. Nossa. Eles levaram a sério e disseram, então tá, 94. então vamos contratar um show do Racionais. E eu lembro até hoje, o cara tremendo na base. Eu acho que na cena, nesse dia da ligação, estavam comigo, melhor dizendo, acho que o Isaac, eu não vou lembrar, cara. Eu não vou lembrar. Eu sei que foi meio que uma cena de filme, assim, porque eu cheguei num sindicato, cara, tinha um telefone em cima de uma mesa, um telefone bege de disco. Sim. E eu fiz o primeiro interurbano na vida. E liguei para São Paulo e do outro lado atendeu um cara chamado Milton Salles, que era responsável pelo Racionais na época. E comecei a tramitar, cara, o show. Óbvio, em algum momento um adulto assumiu, se responsabilizou pelo Sim. cachê e tal. Mas fato é que eu me sinto, né? Claro, Me sinto responsável pela primeira contratação. E foi mó doido, porque quando o Racionais chegou aqui, cara, acho que nós colocamos 300 pessoas no primeiro show. Na Protegidos. Foi isso, Bailanta da Ilha, né? Saída do Protegidos, que fica atrás do cemitério do né? Itacorubi. João Paulo ali, né? Nossa. João Paulo, João Paulo, ali. Foi ali o show. Que massa. E uma galera, um show de rap, né, velho? 285 grupos. Teve gente que teve que fazer mais 10 músicas só pra fazer uma hora de show e tal. Aquelas coisas. E Uma uma música- pergunta, assim, o show sofreu alguma represália? Porque eu sei que o show do Racionais, nessa época mais antiga, sofria várias represálias, assim, um dia Cara, tocar, né, e tudo. eu acho que se teve, não chegou na gente. Tá? Porque sim. se tem algo que os mais velhos sempre fizeram foi nos proteger. Uhum. Sabe? Então, se Tinha um teve, não chegou na movimento gente. ali por trás, Agora né? tem uma coisa curiosa, porque quando eles chegam e vão instalar o equipamento, o Kleber, o KLJ, chega pra instalar, liga as picapes dele, a gente quer ver o KLJ tocar, né, velho? Ele ligou as picapes 110 no 220. Ele queimou o par de Para. picapes no primeiro show aqui em Santa Catarina.
Resumindo a cena, nós tínhamos o DJ William, que tá fora da cena, não faz mais parte do rap. Ele era o único que tinha um par de MK2. O primeiro show do Racionais foi com a nossa picape, velho. Da hora. Foi muito massa, cara, foi muito massa. Mas então, aí apresentei esse show. Apresentei todos os grupos, dos 285 que surgiram, Tu né? não fez show? Tu só Eu apresentou. fiz, não fiz. Fez show. Fiz show nessa época, eu não tava no Realidade, eu acho, cara. SCK? Não, eu tava no Realidade. Tava no Realidade, sim. O show do Realidade foi o que abriu o Racionais. Sistema Urbano e Realidade abriram Racionais, que eram dois grupos que tinham uma boa resposta de público, né? E foram os dois shows que abriram Racionais. E eu não lembro, cara. Quantidade. Como é que tu falou? 285. Tiveram que escrever 10 músicas. Teve gente que montou o grupo. Teve gente que montou o grupo só pra tocar no show Nacionais. Teve gente que escreveu um dia antes, mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Após esse show, houve esse movimento do hip hop com o movimento o MNU na época, se fortaleceu mais ainda? Teve. Eu mesmo, eu fui filiado, eu fui o primeiro da minha faixa etária. Então tu é o cara que faz essa transição do movimento hip hop com o movimento negro também. Hein? Cara, eu não vou assumir essa. Eu acho que sou um dos pilares, assim, mas eu não assumo essa pica. Sim. Porque eu lembro do Kinzak muito articulado na época, cara. Aliás, o Kinzak até hoje é um dos caras mais inteligentes que o rap catarinense teve. Um dos pioneiros também, né? Sim, o Kinzak era... Como é que era o nome da banda dele, cara? Esquadrão? Não, antes do Esquadrão, ele tinha um outro nome, Esquadrão da Rima, mas ele tinha um outro nome antes. Assim como Realidade teve outro nome antes e tal. Enfim, como eu tive outro pseudônimo que tu perguntou antes. Que ele ainda não falou. Não vou falar. Solta, libera pra nós. Não vou falar, mano. Não vou falar. E outra, o Pierre também é responsável por isso. Eu contei a história bonitinha, mas o primeiro apelido que ele me deu, não foi legal, não. Foi legal, não. Não gostou? Por isso não, ficou, né? Eu acho que não fui eu que apelidei ele. Acho que fui eu que apelidei ele, de Pierre. Que, na verdade, são as iniciais do nome e do sobrenome dele. PR. Ficou Pierre. Hoje, se você falar o nome do Pierre, ninguém conhece. Entendi. Entendeu? Não vou falar, porque ele assina Pierre, né? Eu vou respeitar o cara. Paulo Ricardo. Paulo Ricardo poderia ser, não é Paulo Ricardo. Se você soubesse. Aí seria vergonhoso, né? Ser um MC Paulo Ricardo. Ué, deixa eu te falar, cara. Deixa eu te perguntar, então. Liderança de berço, nata, dentro do rap. Passando ali, cara. Nação Hip Hop. Por que eu falo desse programa? Porque eu acho que... era o único programa, na época, que passava de madrugada. Antes de ir pra Band, ele já existia, né? Sim, ele foi na Cultura. TV Cultura, ele né? Foi na TV Floripa. Foi na Cultura, foi na TV Floripa e foi na Band, né? Foi na Band. Cara, o Nação Hip Hop é pioneiro, né, velho? É pioneiro. E ali foi uma grande experiência pra ti, Cara, foi gigantesca, assim, porque naquela época... Eu era um cara já ligado no Yo MTV Raps, né? Que era o primeiro programa. Tinha um outro cara que apresentava antes desses ícones. E eu esqueço o nome dele sempre. Eu acho que é Rodrigo, alguma coisa. E eu me ligava muito no Yo. E eu achava que estava apresentando o Yo, cara. Apresentando Nação. Então... até porque, se a gente for chamar de VJ, eu sou um VJ contemporâneo do Yo MTV Raps, né, cara? E foi aí muito também legal. Uma referência, né? Cara, era assim, era tudo muito improvisado, sabe? Tudo muito improvisado. A gente tinha que colar croma. O Thiago que faz hoje o FAM, o Festival Audiovisual do Mercosul, ele era o editor do Nação Hip Hop. Ele disse, cara, a gente tem que fazer um croma. A gente foi na Casa Bush, eu posso falar o nome porque não existe mais. Na Casa Bush e mandamos remendar 2 pedaços de pano azul do tamanho dessa mesa, ou seja, ficou o dobro, né? A gente pendurava numa parede, cara. A câmera parecia, você lembra daquela Tech Pix que vendia nos 0800 da vida? Era um troço daquele, cara, era feia demais. E o Thiago dava um jeito de botar um croma no negócio ali. Cara, era bizarro. A minha mãe já foi câmera, pra você ter uma ideia. Minha mãe já foi câmera, o Fernando Mágico, que é um parceiro nosso também. Não foi? O Dag foi câmera, meu irmão, o Renan, foi câmera. Todo mundo foi câmera. Por quê? Porque precisava de alguém segurando a parada. Mas funcionava o programa pra caramba, mano. Uma galera, pra época, funcionou muito. Sabe o que é curioso?
na época da carta. A carta, Na época da carta. Então o que acontecia? Carta muita carta. Da cadeia. Cara, da cadeia eu recebia muita carta. Ainda hoje, eu encontro pessoas que estavam encarceradas naquela época e me dizem assim, cara, pô, Nação Hip Hop, cara, eu mandei carta pra ti, tu leu no ar. Cara, isso é muito legal. Tiazinha, sabe? Tiazinha, velhinha. Eu lembro de 2 videoclipes que passavam toda semana. Negociação, Drogas e Armas. Drogas e Armas. E do Refém de Sistema do FV. Bagulho é Nervoso. Ah, verdade. E eu vou te dizer, nós tínhamos poucos clipes, né? Os 2 videoclipes que passavam na época. Nós tínhamos poucos videoclipes e, cara, aquele programa foi um aprendizado gigantesco. Foi um mergulho ainda maior no cenário, enfim. E eu tenho muito orgulho, cara. Muito orgulho dessa fase. Porque como Negro Rude ele é necessário. Tá ligado? Necessário. Foi necessário. Ele foi necessário para que a gente desse um pontapé inicial, para que a gente despertasse para uma independência, para que a gente notasse que, cara, é possível, velho. Sabe? Deixa eu perguntar um negócio para ti. A Lívia é de Brasília. Já certo? Estive lá. Então, já vou repetir, já fui muito feliz em Brasília. O que cara, vocês faziam, vamos supor, hoje nós chamaríamos de caravana, ou antigamente se chamava de caravana, mas o movimento hip hop se concentrava num busão de louco, ia para Brasília em 1995, 300 anos de Zumbi. Cara, essa marcha foi a principal manifestação que eu participei. Principal manifestação. Ali eu me entendo assim, cara, eu sou ativista. Ali eu entendo que, cara, é isso, sabe? Diversos movimentos, de novo, um agradecimento ao movimento negro que acreditou naquela juventude da época. Todo o movimento negro brasileiro se mexe, juntou, né? se mexe para ir até Brasília, para concentrar na frente do Congresso, fazer show, para exigir o reconhecimento da data de 20 de novembro como o Dia da Consciência Negra e, consequentemente, pedir o feriado nacional, né? Porque se nós temos um herói genuinamente brasileiro, é Zumbi dos Palmares. Sim. E naquela época era o seguinte, nós éramos adolescentes, todos, né? Uma mão na frente e outra atrás, sem um conto no bolso. Mas à vontade, né? Marcos Caneta, Juninho Mamão, professor Marcos Moita, esses caras, aí Carlinhos, MNU, o Negro, uma galera assim, vamos até lá, juntamos 10 ônibus daqui, disparamos para lá, entramos todos dentro do ônibus, primeira parada, o estômago roncando, e aí, neguinho, vai comer o quê? Cara, não tem nada para comer, velho. Cara, resumo da ópera, os caras tiveram que sustentar a gente com bolacha, com pão, linguiça, até lá, 28 horas até Brasília, para conhecer aquela manifestação preta. 28 para ir, 28 para voltar, né? Não, esse é o pior. Esse é o pior. Pra gente conhecer aquela manifestação. Cara, eu nunca vi tanto preto reunido. Eu digo, caramba, velho, é isso, cara. Eu não tô sozinho, todo mundo falando exatamente o que eu penso. Sim. Sabe? Eu digo assim, cara, Zumbi não é só um herói, mano. Zumbi é uma entidade, cara. E nós tivemos a sorte, a grata surpresa de abrirmos o show do Milton Nascimento, cara. Nossa. Só 28 horas de pedida, né? Nossa brincadeira de pedida, 28 horas para ir. Ficamos 6 horas em Brasília no máximo, Lívia. Mais 28 para voltar. Mas vocês já sabiam que vocês iam tocar lá? Sabíamos, mas não sabíamos o que ia acontecer, de fato. Nossa. A gente não sabia. A gente não sabia que a gente ia trombar com o ex do Câmbio Negro, com o falecido, né? Infelizmente, querido Jamaica. Jamaica e ex na época estavam juntos ainda. Sim. GOG, Japão. Né? Essa galera mais antiga de Brasília. E até hoje eu defendo muito a produção de Brasília, porque naquela época era invejável. E hoje ainda é invejável, cara, a produção. Não, Brasília sim, tem um movimento. E Rafa tá produzindo meu disco novo, hein? Você é louco, hein? Vou te mandar. Rafa Deixa eu gravar monstro, primeiro. né, cara? É monstro. É monstro, né, Old school, pesado. Manda um beijão pra ele. Rafa, beijão, querido. Tamo junto. E a Lívia vem de lá, vem de Brasília. Que tem como referência, por isso que eu
toquei nesse assunto, pela força, espiritualmente, ficou desse tamanho, mano, né? ficou gigante, cara. Ficou gigante. Aquilo, cara, tudo que a gente vivia Igual aqui, entrar no que a gente terreiro achava... e sair do terreiro. Ah, sim, sim. É exatamente É isso. igual, A né? alma lavada, a famosa Isso, alma lavada. É mais ou menos isso. Cara, Brasília é um botão de start, porque eu achava que eu era ativista aqui, né? Quando eu vou para aquele movimento, graças de novo a essa galera, Marcos Caneta, Marcos Sim. Moita, Carlinhos, o Juninho Mamão, esses caras que nos antecedem. Estão aí até hoje, né? Não, nos antecedem. E ativistas, né, cara? E, graças a esses caras, eu tive esse start, sabe? E quando chega aqui? Quando chega aqui é sangue nos olhos, né, velho? É sangue nos olhos, cara, porque a gente já tinha ido a São Paulo e a gente volta a São Paulo. Cara, vamos pra São Paulo, pedir emprego. Pedir emprego pra ir pra São Paulo. Vamos pra São Paulo, beleza, conseguimos um show no Projeto Radial. Bora, vamos lá, bora. Tive a infelicidade de conhecer o Cabo Bruno, narrado pelo Caco Barcelos no Rota 66. Tive a infelicidade de conhecer Cabo Bruno, não foi legal. Naquela época? O cara era a peste da rota. A peste no péssimo sentido, sim, né? sim, não sim. no sentido que você tem. Não, o cara era o algoz, mano. Algoz dos pretos, velho. Algoz da favela. Capitão do Mato atualizado. Cara, Conheceu ele cara- onde lá? Eu conheci numa geral. Numa revista. Em São Paulo. Em São Paulo, cara. Não foi legal. Não foi legal por quê? Porque como eu sou o mais novo da minha galera, eu sempre fui o mais folgado. Sempre fui o mais respondão. E eu admito isso, não tem problema. E a gente tava aqui, né? Em Santa Catarina. Onde as coisas são piores quando diz respeito a racismo, enfim, mas que ainda não tinha essa proporção de violência que hoje a gente vê, a violência policial. Sim. E naquela época eu digo, não, eu posso responder. Cara, não pode. Foi feio, tomei coronhada no baço, cara. Nossa. Não foi legal. Não foi E legal. São Paulo ainda, né? Que Tinha um muro da FEBEM que levava até o Projeto Radial e a gente tinha que fazer esse trajeto a pé, né? Porque a gente não tinha dinheiro. E não foi legal. Não foi legal, essa parte não foi legal. Já deu, já deu de 96, quando o Senna morre... Senna foi em 94. Nós O ano que a estávamos em gente São é- Paulo. O ano Nós que a gente estávamos é no tetracampeão. centro. Nós estávamos no centro de São Paulo. Sim, 96 foi um ídolo maior ainda, que foi o Tupac, né? Infelizmente. Isso. Eu sou fã até hoje. Não tem jeito. O cara pra Você era mim o Tupac de Santa Catarina. Eu era, o Thaís me chamava de... Parecidíssimo. Tu é o Tupete, ele dizia pra mim. Tu não é o Tupac, tu é o Tupete. Outro dia eu entrevistei, semana passada, ele falou, Tupete! É muito engraçado. Pô, Thaís, de novo não, cara. E hoje, assim, você escreve, você ainda tá nessa busca. Só quando... Lívia, só quando alguém me enche muito o saco. Me enche... Não, tô brincando, tá? Afilhado, tô brincando. Acho que foi uma indireta, Não foi. Não, mas assim, dos dois tem dois irmãos, assim, que eu não falo não. O Rude é um, e o outro eu tô adiando, que é o Jesus Hagaman. Jesus é meu irmãozão. Ele tem uma música pronta. Eu disse, cara, eu vou escrever isso conforme eu estiver sentindo no dia que a gente for gravar. Falsa Liberdade foi assim, não foi? Foi. Mais ou menos assim, né? Tu levou quase pronta. Quase Dá uma pronta, olhada né? Aqui, vamos terminar aqui. Então. E aí a gente meio que deu uma Isso aí. mexida ali, foi. E então, te respondendo assim, eu vou lançar um livro. Aí, primeira mão, tá? É tanta história, Não, né? é que assim, não, mas esse livro ainda não é. Não é uma biografia. Não é uma certo. biografia. É um livro somente com crônicas. Eu tenho muitas crônicas escritas. Eu escrevo conforme meu sentimento. Acho que todas as pessoas fazem isso. Mas eu escrevo uma crônica de raiva. Eu escrevo uma crônica de muito ódio. E eu escrevo uma crônica de muito amor, de muita parceria, de muita baba pelos filhos, né? Entendi. Então são crônicas, todas elas reflexivas. Todas. A gente tá fechando aí, deve sair, acho que umas 160 crônicas, eu acho. Nossa. Eu devo ter umas 140. Tudo isso num volume, num livro. Num livro. E uma outra questão eu escrevo crônicas a partir de fotografias. Então eu tenho a ilustração da página, sabe? Olha. Massa, né? Tem um banco de fotografias gigantesco, assim, gigantesco. Tu já tinha as fotos, e aí tu foi escrevendo as crônicas inspirado nas fotos, ou as fotos vão entrando como ilustração do que tu quer escrever? Eu faço a foto e escrevo sobre ela. Olha aí. Faz a foto. Não, eu faço boas fotos. Eu tô aprendendo. Sim. Eu não sou tão bom quanto o moço que coordena aqui o nosso podcast, Thiago, que é o Thiago Cauê. vai ser meu sócio, Thiago Cauê. Thiago Cauê. Thiago, Thiago Cauê é um cara de uma fazer um merchan aqui, senão o Nelson vai me matar, cara.
Tava lá no 74 hoje à tarde. Ah, tem que falar? Tem que Pelo amor de fazer um Deus, vamos falar do merchan. Nelson. Bota ali, Thiago, faz favor para nós falar um pouco. Aproveitar que o Edson tá aqui. Estúdio 74, meu parceiro Nelson Sancosta e o Gasparzinho que tá lá agora. Ah, pois é, tô sabendo. Trabalhando tô também, sabendo. então localizado cara, na Coloninha. Cara profissional pra caramba. Estúdio 74 é maravilhoso, cara. E família. Isso. Família. Eu perdi as contas de quantos trabalhos eu fiz com Ele eles. falou né? mal de ti hoje lá. Falou mal? É, falou mal. O Nelson falou. Ah, Falou manda o quê? pra ele não reposta lá. Manda um beijo lá no coração dele. Não, É pode mentira. deixar, mal, Tudo que, um ele beijo no posta, coração. tudo que ele posta, eu reposto, aquele canalha. Não, O Nelson dá um banho, pessoa Estúdio sincera. 74, nossa. Cara, 74. Foi você que me apresentou os dois? Ou foi o Monkey? Eu acho que foi eu, cara. É que na época, na verdade, a gente fazia um trampo no Rodrigo e a gente ficou órfão também de estúdio e foi o Din que puxa o 74 pra nós e... Eu não lembro quem me apresentou, cara. Talvez então. tenha sido tu. Fato é que eu amo aquele lugar, amo o profissionalismo que tem lá Olha, já dentro. foram vários e, trampos, né? cara, vários. Na Vários TV, trabalhos. Vários trampos na TV. audiovisual, muitos legal, trabalhos, isso é muitos da hora pra trabalhos. caramba. E eu fui a Criciúma, cara, final de semana agora. E foi muito massa reviver aquela cidade, né? Eu quase morava. Eu morava em Criciúma só nos finais de semana, né? Ia pra lá aprontar, pra curtir os bailes, fazer uns rapzinhos. Tem o baile dos pretos, não Dá uma tem? namorada. Antigamente? Cara, tinha o baile do Sol Raiar. Baile do Sol Raiar no bairro Operária. Isso. Cara, muitos ônibus saíam daqui de Floripa. Claro, o Caneta falou isso pra mim. E pra lá, pro baile do Sol Raiar. E o baile só acabava quando o sol raiava. Por isso o nome. Legal, né? Cara, e eu peguei o baile do Sol Raiar, mas obviamente, Caneta deve ter pegado uma época muito melhor, né? Baile black mesmo. Cara, assim, o samba comia solto, tocava samba rock, umas Sim. coisas assim muito massa, um território de resistência. Criciúma é um território de resistência, assim. Criciúma, o sul de Capivari de Baixo, Tubarão, essa rapaziada, o movimento negro daquela região é muito forte. E quem vê, assim, né, por exemplo, já passei por essas cidades, nem imagina, assim, né? Cara, tem umas paradas muito legais lá. Imaginar. Eu volta e meia, eu vou até Criciúma dar umas palestras ainda aí, revivo o passado lá, foi muito legal. Cheguei uma quadra lá, joguei com um cara da NBA, rapaz. Eu vi lá a foto. Tu viu? Eu vi a foto. Ele deixou fazer a cesta, Eu né? vi a foto. Acho que ele ficou com pena de mim. Não, ele viu o coroa, ele diz, cara, esse coroa aí, cara, esse projeto é a cara dele, eu não vou dar um toco nele. Não, porque a cestinha que eu fiz, até minha rapaziada me dava um toco, mandava a bola longe. Não, imagina um jogador da NBA, né, cara? Deixar ser filmado, né? Ô, Ed, quando eu fui no Dona Wanda, eu quero estender essa pergunta pra ti, eu senti uma quebrada carente de cultura, eu falei isso pra eles lá na hora, né? Por ter o drone, né? Movimentação de videoclipe, a quebrada se movimentando mesmo assim. Depois teve uma festa, tem um costelaço lá pra nós, a recepção. Eu achei legal, esse convite não chegou pra mim. Então, não chegou pra ti. Então, foi onde, anunciaram o teu nome lá e tal, né? Mas a recepção foi 1000 graus. E eu falei pros irmãos lá, né? O quanto a gente demora pra voltar nos lugares. Eu acho que 2005 foi a última vez que eu tinha ido no Wanda. Eu acho que 2011, cara. Então. 12. E a criançada um pouco abismada com o drone no ar. Quem é o cara que tá fazendo o videoclipe? Então eu parei pra reparar um pouco isso. E tu, que é uma liderança nata, é sim uma liderança nata, uma referência, um ícone das quebradas, toda vez que tu foi voltado, ou seja, para dar um rolê na quebrada, ou vou fazer o Alô Comunidade, que a gente passou a ser visto através do Alô Comunidade. Sim. Como que era tu chegar na quebrada com câmera, com carro da NSC-TV, que também era RBS TV na época, né? Do início do... Alô Comunidade era RBS TV, né? Era RBS, né? Era RBS ainda. Uhum. O que tu via essa... Cara, os primeiros foram os mais... os menos difíceis de produzir. Vou te falar por quê. Porque estrategicamente, quando eu crio o Alô Comunidade, eu crio... com o intuito de mostrar história, muita história. Então eu vou os 3 primeiros episódios são de 3 comunidades muito tradicionais da cidade. As pessoas mais antigas. Eu vou primeiro na primeira comunidade habitada da antiga Desterro, que é o teu lugar de berço. Morro do Mocotó. Morro do Mocotó, né? Que é a primeira comunidade habitada da antiga Desterro, o antigo Morro do Governo. Sim. Quando a gente
porra, cara, que peso tem isso, cara. A gente contar a história, é a história da cidade, você conta a Vocês história do sentiram isso na Mocotó. hora? Só que o Mocotó já é uma relação minha de infância, Sim. né? Então o que aconteceu? Eu tinha que entrevistar a dona Lucy, que foi uma senhora que me viu crescer. Uhum. Então foi menos difícil. Ah. Foi menos difícil por esse lado. Depois o Monte Serrat. Porra, Monte Serrat, eu tô em casa, né, velho? Sim. Tô em casa. Essa familiaridade já do espaço das pessoas. Terceiro episódio, Coloninha, Chico Mendes. Chico Mendes. Terceiro episódio, Chico Mendes. Aí começa a ficar mais difícil. Então. Porque a característica é a imigração. Só que quando Mas a gente... esse dia foi difícil de fazer também, tu lembra? Sim, foi difícil Nós porque... estávamos lá dentro. Quando Nós aconteceu estávamos lá dentro, tinha acontecido na madrugada, tinha... Não, naquele horário à tarde que o helicóptero começou a vir e tal, todo mundo começou a olhar o que aconteceu. Tu lembra desse episódio? Eu sei, não, eu lembro, não E precisa, na hora a não gente precisa teve citar. que correr pra finalizar a entrevista. Ai, gente, Foi me deixaram verdade. curiosa. A gente te Não, conta, é. a gente te conta em depois. off, pra não... A gente conta Sim, depois, sim, até mas pra- aconteceu uma violência, isso? Foi. Sim. E aí a violência não deve ser evidenciada. Sim, Não sim, deve- mas só pra galera entender, Mas né? Que foi uma é violência. que nós estávamos aconteceu. gravando Gravando. ao vivo e aconteceu, longe de nós, tipo, Sim, bem do outro lado. Monte Cristo é muito grande, né? Uhum. Só que teve que ser corriqueiro. Vamos Vamos aqui, terminar porque agora. Estão Vamos fechando terminar tudo, agora. então... Sim. Mas eu te digo assim pela característica de imigração que tem, entendeu? Ou seja, eu não tô mais jogando, eu tô jogando em casa porque é quebrada, mas as histórias começam a mudar porque é uma característica de imigração e não de pessoas que nasceram e cresceram aqui Sim. e que as suas histórias se confundem com a história da cidade. Só que quando eu chego nas quebradas, você percebe que quando a gente coloca o Mocotó no ar, todas as quebradas querem me receber. Que é isso. Ah. Então, a parada estrategicamente era gravada à tarde, no sabadão, quando todos os anônimos gentis Estavam. que se ferraram durante a semana toda trabalhando estavam começando a curtir o pouquinho de folga que tem no final de semana. Então Sim. é quando a quebrada tá alegre, quando a tiazinha tá estendendo a roupa, Uhum. quando tá abrindo a casa, tá varrendo, tá fazendo A faxina, quebrada tá cheia, tá né? botando a Sim. carne na Tem brasa. som na rua, A tem molecada, criança. a molecada tá liberada pra bater a bola, soltar uma pipa, sem cerol, obviamente, entendeu? Então, aí que começa a acontecer? Os caras dizem assim, negão, vamos preparar um churrasco pra te receber, quando é que tu vai na minha quebrada? Então, assim, o que eu comi de churrasco numa comunidade, cara, foi mó doido, cara, foi mó doido. As pessoas berravam pra ele chegava Tira- no Monte Cristo, Cara, que era legal. foto, ele tinha... É, era E aí não doido. tem como Bagulho dizer foi que isso doido. não é representativo, né? Não, é tem representativo como, Mas demais. cara. é que assim, automaticamente as quebradas eram evidenciadas antes desse programa da forma negativa, como a gente Sim. estava falando. Sim. É. A figura dele, além de ser um homem negro, é um homem de quebrada que tem total acesso, conceito. A mídia passa a ser aceita dentro também da quebrada. A empresa. Tem várias histórias com Isso. relação a isso, tá? Com relação a mídia não poder estar no lugar, Sim, na quebrada, porque mostraram aquela quebrada de uma forma maneira negativa. que ela ficou mais quebrada do que já era. Sim. Então, isso também, a minha figura acaba abrindo portas para que outras equipes de jornalismo, o Thiago Cauê tá aí, não me deixa mentir, porque ele trabalhou comigo, Sim. que começa a abrir portas para que outras equipes possam fazer as Tem suas um acesso, abordagens né? também. Sim. Entendeu? Mas o que é principal, e eu não me acho, eu não tenho essa questão de dizer assim, eu sou, né? Sim. Mas tem algo que eu tenho que começar a frisar isso. Porque o comportamento da mídia para com os guetos muda a partir da minha chegada. Muda. E eu Falei não isso tô pra te ti, falando de Floripa, eu tô te falando de Santa Catarina. Uhum. E eu tô falando isso porque eu vou voltar num ponto, lá no início da conversa a gente falou de ser separatista. E a gente não pode cometer esses erros dentro das abordagens jornalísticas. Sim. Eu tenho medo que isso aconteça. Uhum. A gente não pode fazer isso. Por quê? Porque nós temos que ser por nós, independentemente da emissora que nós estamos. Eu preciso estar lá sabendo que eu tenho um propósito, ocupando esse espaço, você ocupando uma co-irmã, numa outra emissora, mas sabendo que o negócio não nos pertence. Então a gente tem que ser aliado, mesmo estando em CNPJs Separado. diferentes, separados, entendeu? Por quê? Porque se a gente começar a disputar entre nós,
a gente está voltando lá na escravização quando nos arrancaram da Sim. mãe África. Sim. A gente não pode fazer isso, a gente não pode cometer esse erro. Não, a gente tem que ser por nós. Cara, tá tudo bem, você tá num lugar, eu tô em outro. Vamos ser por nós. Vamos ser coletivos. Na frente da câmera eu tenho o meu protagonismo. Na frente da minha câmera. Na frente da sua câmera você tem o seu protagonismo. Mas fora delas, a gente tá de mão dada, irmão. Sim. Vamos Se comer a uma gente- carne, vamos Cara, se a gente tiver como elo mesmo, nós, trocar ideia, atados, debater, né? ferrou, velho. Se Só ajudar. que para isso a gente tem que ser agregador, né, cara? É que a gente infelizmente nos ensinaram um dia que a gente tem que farinha pouca, meu pirão primeiro, Uhum. né? E outra, o mundo não gira em torno do nosso umbigo, cara. A gente tem que ter o pezinho no chão e saber que a gente tem que dar de mão dada. Ponto. Sim. Era só isso que eu queria falar. Boa. Quer me fazer mais alguma pergunta, irmão? Eu quero fazer já voltado para isso. Tá? O que você vê, já que você citou isso, essa palavra que você tanto usa, você vê da pretitude catarinense. Tem algum ponto que você queira falar sobre isso? Seu ponto de No vista? cenário atual. Tanto que quando ele chegou, ele até tava falando que hoje é o dia da mulher afro, que é Da mulher caribenha. negra, latina, Latina e caribenha. isso. É isso. Dia 25 de julho, parabéns a todas vocês, parabéns. Obrigada. Tá? É nós por nós. Eu vou te dizer, Lívia, Rude, que eu vejo mudanças. Eu vejo bem. muitas mudanças boas pro bem. Eu vejo que tem uma rapaziada engajada em luta, em questões que envolvem a melhoria, as melhores condições para nós, mais oportunidades, mais acessos. Eu acho isso muito legal. Porém, é uma sugestão que eu faço, que eu dou aos mais novos, que é respeitem quem chegou antes. Boa. Essa parada que você tem, Lívia, é louvável, é muito massa, de você não ser daqui e buscar entender a história do lugar. Sim. Porque o que acontece pós-pandemia, principalmente, nós triplicamos a imigração em Santa Catarina. Então, nós temos pessoas que eram do cenário cultural de fora, lá da cidade deles, que eram do cenário de movimentos, que eram ativistas e tal. Percebam, quando vocês chegam numa terra, já existe alguém. É como o descobrimento do nosso país, né? O falso descobrimento. Não é descobrimento. Quando os caras chegam aqui, que descobrimento, mano. Os povos originários já estavam aqui, não é? Então, assim, percebam, sempre existe um habitante. A terra está deserta, tem bichos, tem pássaros, Sim. sempre tem um ser. Então, isso eu vejo que ainda há uma distância do respeito, não é o venerar, mas o respeitar, o ouvir, o consumir o que a gente faz, o que a gente escreve, o que a gente toca, sabe? A história que nos leva até lá. E uma frase que é muito atual, que ela se tornou até clichê, que vem muito, que cabe muito para esse momento, que é quem vê close não vê corre, sabe? Porque existe uma história por trás de todos nós. Nós somos livros ambulantes, cara. É sério, nós somos livros ambulantes. E os caras querem chegar a partir da próxima página ser escrita. Não, cara, nós escrevemos diversas outras páginas antes. Tem o nosso sumário. Consuma o sumário, leia a introdução, mergulhe na nossa história, entenda e seja nosso aliado. Sim. Porque não adianta você chegar numa terra onde existem desbravadores, onde já existem pessoas ocupando e se estruturando e correndo e comendo pão com o diabo amassona do murro ponta de faca, e você, com base no achismo, ter certeza, né? Eu tô farto, cara, de achismo se tornar certeza por aí, sabe? Desculpa se eu falei demais, mas é que isso me irrita um pouco, sabe? Me irrita um pouco. Mas é uma boa, sabe por quê? Tá falando diretamente para nós, que somos povo negro catarinense, estamos no estado mais racista do Brasil. Nós fomos até pouco tempo recordistas, né? E aonde a gente está vendo noticiado, principalmente pela NSC-TV, a caça às bruxas, aos nazistas que estão montando grupos e são crianças, adolescentes que estão dando fundamento para isso, tá entendendo? Não é tipo assim, pessoas de
30, 40 anos, não. 50, Foi agora, há pouco tempo, 13, 14. 23 anos. Tá entendendo? É um perigo. É que Você tá dando um alerta pro nosso povo, na verdade. Quer separar? Rudy, mas você sabe, Rudy, que eu ainda acho o seguinte, o separatismo dentro do povo preto se torna mais perigoso. E eles estão se unindo. Disso, né? Porque o que acontece? Essas células, elas sempre existiram, né? Sim. O que acontece? Elas se tornam mais evidentes a partir dos comportamentos polarizados do nosso país, né? Elas se tornam mais evidentes. E aí os caras começam a botar cara. Mano, eu vou fazer o seguinte, mano, eu sou nazista mesmo, velho. É o seguinte, eu sou de uma célula nazista e eu vou me reunir com os caras, eu sou pró-armamento, eu vou matar preto, eu vou caçar tudo que é considerado escória historicamente, entendeu? E a bondade não vai pra rua. Tá entendendo? Por que eu tô falando isso? Por que o lado bom não vai pra rua, cara? Por que eu tô falando isso? Pra te ajudar mais ainda na parada. Eu gosto quando tu me ajuda, Porque você é a nossa cara lá, mano. Você é a nossa cara lá. Por mais que você não goste de falar de você, entendo também, não gosto de falar de mim, que as pessoas tirem suas conclusões. Mas na tela, na TV, ao meio-dia, quase todo santo dia, que o certo era pra estar todo dia. Mas tá tudo bem, isso aí sou eu que tô falando, não é o Ed. Você é uma preocupação pra eles, irmão. Pra quem é contra. Eu sou. Você é alvo, eu tá falando isso aqui e eu sei quem eu sou no movimento hip hop hoje. Claro. Isso não muda a minha pessoa, mas eu sei quem eu sou no hip hop hoje. Me torna alvo também fazendo aquilo que eu sou. Minha letra, meu letramento racial me torna alvo. Mas aí tem algo que vem à tona. Depois me lembre que eu quero fazer um registro sobre pretos na TV, tá? Me lembre. Uhum. Sim. Tem algo que é muito complicado para quem nos odeia olhar pra gente hoje, que eu tenho um texto do Orfeu que é lindo. Eu sou viciado no Orfeu, acho um dos filmes mais lindos da nossa... O Tony Garrido? Eu gosto das duas versões. Eu gosto do Orfeu do Carnaval, eu tenho as duas versões. E gosto muito também da versão que o Tony Garrido é o Orfeu. Que eu sou um defunto muito caro. Então hoje nós somos defuntos muito caros, muito sabe? Caro. Não é negócio, é mexer no vespeiro, né? Porque nos deixaram ter multidões nas costas, cara. Sim. A gente tem multidões nas costas. Eu acho que é muito aquela questão de, tipo assim, enterrar a semente, sabe? E aí no momento que você enterra uma, vira várias, isso repercute, ressoa, cresce uma seringueira. É mais ou menos isso. Sim. É mais ou menos isso. E também eu vejo que muito que acontece pra gente, assim, essa questão da raiz, da raça. Porque eu vejo que quanto mais, às vezes, acontece uma coisa pra eles, eu vejo que eles ficam, ai. E a gente não, cara, acontece uma coisa, dá mais vontade de a gente reagir, gana de reagir e tudo mais. Eu vejo que eles se assustam quando a gente ainda tá empenhado nas coisas, né? Porque eles, às vezes, não estão empenhados, eles só fazem aquilo por fazer. Uma vez um cara perguntou pra mim assim, o que tu vai fazer quando tu sair da TV? Só que o cara me falou isso em 1900 e Guaraná de rolha, achando que eu sairia da TV em 1900 e Guaraná de rolha. Eu disse, cara, eu vou sair quando eu tiver outro, com o mesmo sangue nos olhos. E essa é uma missão que eu tenho, que é de ter um sucessor, uma sucessora. Sempre falou isso. Hoje, por exemplo, Carol Fernandes, né, que é a minha predileta, não posso falar isso, mas ela é minha predileta. Ela tá fazendo uma série em alusão, em homenagem ao Dia da Mulher Negra, latina e caribenha, e ela vem na pegada, entendeu? Quando eu falo que eu fui o primeiro a dar a cara a tapa, eu não fui o primeiro preto na TV catarinense, eu sei disso, jamais eu vou falar isso. Mas em muitos momentos eu fui o único. Mas o que tu fez? Em muitos momentos eu fui o único. E essa liberdade que eu tenho, talvez seja o que me mantém lá ainda, que é a liberdade de colocar o ponto e a vírgula onde eu quero. O ponto e a vírgula do meu texto eu coloco onde eu quero que ele esteja. Sim. Sabe? Eu falo na gíria, eu me visto do jeito que eu quero. Eu trago crônicas pra dentro da TV que você não vê em TV de São Paulo, cara. Não. Não vê. Sabe? De você chamar o racista de burro.
em horário nobre, sabe? Todo mundo sabe que o racista é burro, mas por que você não chama ele de burro, pô? Eu chamei, entendeu? Eu tô muito feliz hoje de ver o cenário mais colorido. Nós estamos aquém. Ainda as redações estão... Com certeza. As redações são claras, como você usou. Vou usar o seu termo, Sim. se você me permite. Mas hoje, a primeira vez, primeira crônica do Dia da Consciência Negra que eu não faço sozinho, foi agora. A passada, de 2022. Fizemos em 5 repórteres pretos dentro da mesma emissora, velho. Que da hora, hein? Nossa. Sim, Mudança, né? eu, Cristiano Gomes, que está vindo para Floripa, saindo de Joinville, está vindo para Floripa, é uma conquista gigantesca. Da hora, Carol Fernandes, David Sacramento, que está em Criciúma, e o Lucas Belo, que infelizmente não está mais conosco. Mas nós fizemos em 5, cara. Eu fiz o texto, mano. Dentro do estado. Fiz o texto, cada um numa região, mandei o texto pra galera e disse, ó, rapaziada, é o seguinte, mano, é uma crônica, bora pra dentro. 5, primeira vez que eu não faço sozinho, Massa. entendeu? Muito massa. É muito massa, avanço, porém estamos aquém, ainda estamos Sim, aquém. Mas Tem uma- quem tem tinha uma- um só? Sim. Não é? Quem tinha um só? É. Tinha uma amiga minha que ela tava trabalhando na edição ali do NSC, e aí ela falava que trocava bastante ideia contigo. Ela falava, cara, que massa não me sentir sozinha, que massa. Ela saiu agora, foi pra São Paulo, que é a Alicia, não sei se você lembra. Nossa, Alicia, maravilhosa. um beijo pra Alicia, se ela estiver assistindo a gente. Maravilhosa, Alicia, beijo, é nóis, hein? Tamo Que ela agora ela juntão. saiu e foi pra São Paulo, mas ela falava, cara, que felicidade de entrar num lugar e, tipo, não me sentir sozinha, ver ver uma representada, ver né? representada, um cara que fala. Ela falou que aprendeu muito contigo, assim. Ah, que massa, velho, que massa, cara, que Que ela massa. diagramava, né, as Sim, coisas, reportagens, tudo. Que massa. Da hora, legal. Eu fico muito feliz, assim, eu boto sentimento nas coisas que eu faço. Bom, o Ruth sabe disso. Eu boto muito sentimento nas coisas que eu faço. Eu não escrevo um texto sem sentimento. Não importa o tema da reportagem que eu tô abordando, né? Eu boto muito sentimento. E eu boto muito a minha crença. O meu entendimento como ser humano, o meu entendimento como ideologista, como ativista, eu coloco nos meus textos. E não coloco só em texto, eu coloco em sentimento nas narrativas também. Eu acho que isso surte um efeito legal. Eu falei pra ti que ele ia deixar várias deixas pra nós, a gente que tem que captar. Eu tô aprendendo com Sim. ele. Falou em crença. Opa! Somos, cada um crê Sim. naquilo que todos nós cremos em algo, né? Você Eu sou candomblecista. desde que idade? Desde os 10. 10 anos. Desde os 10 anos. Eu tenho 34 anos de santo. 34 anos Sou de filho santo. de Oxóssi com Yansan e o meu juntó é Ogum. Então, ou seja, pensa a muvuca que é. Então eu vou te fazer uma pergunta que é um questionamento que tá passando na minha cabeça há muito tempo. Tá bom? Eu tô indo nos lugares, eu fui durante um bom tempo. Falando nisso, minha esposa tá presente aqui, por favor, Ed, só veio por causa de ti, tá? Só por causa de ti, porque ela não vinha. Adoro Isso. a Carlinha, adoro. Então, mesmo. assim, eu tava conversando com ela um tempo atrás. Eu acho até, às vezes, um pouco perigoso falar isso. Mas eu falando com o Giovanni também, algumas coisas passavam na mente dele quando ele escreveu o livro e ele também foi criticado até que entendessem o que ele estava querendo dizer. Cara, fiz parte durante 8 anos de um terreiro e eu via lá quase nenhum negro. E aí eu fui em outros terreiros quando eu saí, quase não via negro. E começou a passar uns questionamentos na minha cabeça. Porque na minha quebrada tem muita igreja evangélica. E eu vejo muito negro na igreja evangélica. E não estou conseguindo ver negros em terreiros, seja de candomblé, seja de umbanda. Não estou vendo muito negros em roda de capoeira, como tinha antes. E eu comecei a fazer um questionamento para mim. Estou abrindo só hoje isso aqui porque eu quero fazer uma pergunta, por tu ser a pessoa que tu é. A culpa é de quem? Os negros estão deixando de acreditar? Cara, primeiro eu concordo com tudo que tu tá me dizendo. Eu tenho a minha resposta, talvez ela não seja a correta. Sim. Tá? Mas é o que eu encontro como resposta agora. Veja a pergunta bem, foi boa. é que porra, tua Você pergunta é louco, é que tá assim tu me aprendendo, hein? é que isso é sabatina também. Isso é sabatina, porque primeiro tu diz assim: "O que tu é? Eu sou candomblecista, 34 anos". Então tá, irmão, então me responde isso. E agora, o que eu faço? Não, deixa eu te falar uma coisa.
Deixa eu te... Mas tu já Né, viu Carlinhos, isso? tá vendo? Tu já viu isso, né? Tu já Sim, reparou isso, mas né, é mano? que, é que se a gente notar, nunca foi diferente. Sim. A não ser a capoeira. Tá? A não ser a capoeira, mas nunca foi diferente. Por quê? Se a gente voltar na história, nós demonizaram a nossa cultura. Totalmente. Né? Então o que acontece? A expressão santo do pau oco nasce a partir do momento que se enfia um catolicismo goela abaixo do preto, né? Que é, a gente tocava o nosso tamborzinho que sobrava do bicho que a gente matou pro senhor, fazia o tamborzinho, batia o tambor, fazia as nossas danças, chamava os nossos orixás no dialeto que dava para chamar e tal, e o cara olhava da janela e dizia assim: ei, irmão, vamos parar com esse negócio aí, né? Até surge A Umbanda. a macumba, que Sim. chamam, macumba na verdade é um instrumento. Sim. Sim. Os caras chamam isso de macumba através dessa movimentação. O nosso orixá está sendo cultuado dentro da imagem que eles acreditam que seja de Nossa Senhora, ou que seja que eles acreditam que seja de Jesus Cristo, enfim. Nasce a expressão santo do pau oco a partir daí. Só que eles demonizaram, tudo que era de preto era muito ruim. Era muito ruim. Então assim, ó, Até hoje, não né? pode, você não pode não ser católico, né? Você não pode praticar capoeira porque vai ficar perigoso, porque vocês vão bater na gente e a gente morre de medo de vocês. Sim. Né? Por outro lado, o filho do Senhor estava aprendendo capoeira escondida, né? Uhum. Por outro lado, a senhora queria saber das traições com a vidente da senzala, né? Aí nasce a religião, a única religião genuinamente brasileira é a Umbanda, que nasce dessa mescla do medo de ser açoitado, do medo de ser esmurrado, de ser separado da sua família que recém-constituída, né, que estava começando a se reestruturar no país, nasce a partir daí. Cara, vamos misturar as duas coisas, e aí a gente faz essa reza que os caras estão ensinando pra gente no início, e depois pau nos cornes, mano. Vamos girar mesmo, vamos chamar Exu, vamos chamar todo mundo aqui, entendeu? Então essa demonização é a minha resposta, de novo. Sim. Essa demonização que acontece com a religião e com a capoeira nos enfraquece. O que começa a acontecer com a capoeira, por exemplo? Eu vou dar um exemplo através de uma outra arte. Eu conheci um cara magnífico que chamava Estopa. Pô, um dos tatuadores mais famosos do mundo. Da Lagoa da Conceição, Manezinho, né? da Barra da Lagoa. Nossa, que massa. Um dia eu fui apresentar a Convenção Mundial de Tatuagem, o Estopa já bem velhinho, porra, Estopa, não tem uma tatuagem tua. Ele, ih, cara, ó, tem gente que vem de fora do Brasil, eles acreditam que eu sei tatuar ainda, porque eu nem enxergo mais, cara. Mas eu tatuo os caras, Cobrava uma fortuna. E o Estopa não soube guardar dinheiro, porque era pra ele ser milionário, tá? Sim. Sabe qual foi a resposta que ele me deu? Eu digo, ô Estopa, mas tu deve ser feliz com isso. Ele disse, cara, eu carrego uma grande frustração comigo. Porque eu não tenho filho, eu tenho uma filha. Eu disse, mas isso não é uma frustração. Não, frustração não é eu ter uma filha. Eu a amo, só que ela não quer seguir o meu caminho. Ou seja, a minha arte vai morrer quando eu morrer. Então a gente vê assim, tudo isso para te dizer que a gente vê hoje o pai de santo originalmente preto, ou a mãe de santo originalmente preta, cada vez menos os filhos de carne seguem o caminho. Os capoeiristas raiz, tanto de Angola quanto de regional, os mestres, contramestres, as mestras e contramestras, os filhos de carne não querem seguir. Não querem seguir aí por N motivos, porque viram os sofrimentos dos seus pais e mães, tudo que passaram, migraram para uma outra área que certamente foi mais rentável financeiramente, para não continuar sofrendo, e infelizmente parte da história e parte da cultura morre com isso. Por outro lado, nós temos o caucasiano, o cara que é branco, ou da mulher que é branca, que se identifica com essa cultura. Aí a gente esbarra num grande ponto de interrogação, que é apropriação ou não. Eu não tenho essa resposta. Sim. Eu acho que a apropriação existe, tá? Não é isso que Sim. não tô fugindo da sabatina, não. Não, sei. Eu acho que a apropriação existe. Só que nem tudo é apropriação. Não, então, não é que é proibido estar ali. Óbvio que não, né, cara? Se nós... Tem uma outra questão, assim, eu considero que a sociedade só vai melhorar a partir do momento que nós formos
agregadores, todos. Sim. Né? Aí a Sim. busca, eu falo isso em todo lugar que eu vou. A busca pelo igualitário vai deixar de ser um processo. Sim. Né? Nós vamos chegar no igualitário. Só que para isso a gente tem que entender que tá tudo bem você ocupar o meu espaço, tá tudo bem o outro eu ocupar acho o meu que também espaço. a apropriação ela pode servir muito quando você, tipo, utiliza da cultura sem saber dela ou sem também, tipo, você dar valor a ela, né? Por exemplo, eu faço capoeira porque, pô, eu acho legal, estudo a história, gosto da cultura, tananã, num cara que só faz por fazer, entendeu? Ah, esse chute é maneiro. Tipo, pra mim, eu vejo isso como uma apropriação, sabe? Eu acho muito pior, Lívia, acho que você foi muito legal agora, inclusive, mas eu entendo. Eu concordo contigo, mas eu acho muito pior quando o cara toma de assalto a minha cultura, a minha história, a minha africanidade e faz isso se tornar rentável pra ele. Sim. Porque Não, mas essa isso aí já garrafa... é mau caratismo, né? Mas é um mau caratismo seguido de apropriação. Sim. O que acontece? Essa garrafa d'água aqui, eu sei que se eu for pro sinal vender essa garrafa d'água, eu vou demorar muito mais tempo para vender com essa cutis, com esse estilo, desse jeito, eu vou demorar muito mais tempo, porque as pessoas não vão abrir o seu vidro para comprar uma garrafa d'água. Uhum. Agora, se tiver uma pessoa branca maltrapilha, ela tá mal vestida, eu posso estar mais bem vestido, o cara vai comprar dela. Então a gente tem que saber a diferença disso. A gente tem que saber a diferença. Uhum. Irmão, reconheça o seu privilégio, consuma a minha cultura, respeite a hierarquia e a criação original disso, e outra, divida comigo, porque isso aqui fui eu que inventei. Exato. É isso, cara. Na verdade, o que me assusta era. Não é por. Pô, tô verdadeiro demais hoje. Só tem branco no terreiro. Não é isso. Não, e tá tudo bem. Não, e tá tudo bem, né? Não, e não é isso. É o que eu quero preto. É que eu quero preto, né? A falta do que tá acontecendo com o nosso povo. A falta da crença. Acho que a falta da crença não é. Sei lá, tá vazio a parada, né? Cara, eu vou. Tá esvaziando, na verdade, né? É que eu tenho que tomar cuidado pra não falar. Não, eu sei. Diretamente assim, mas os nossos acreditaram nessa demonização, né, sim, cara? Sim. E quando morderam a isca, né? Quando os nossos... Morderam a isca. E as iscas são jogadas. Isso. Né? Até hoje, obviamente. Claro. Jogadas até hoje e a gente não pensa um pouco. Sabe, no meio em que eu vivo, no meio profissional que eu vivo, a gente tem um ditado pra isso, que é assim, cara, o cara tira uma conclusão, o cara forma uma opinião a partir da manchete, sem ler a notícia. Sabe? Só com então assim, ó, disseram que Exu é o demônio. Tchau. Acreditaram. Não vai ler. Não vai nem ler. Não vai ler, entendeu? Hoje, cara, com acesso à informação, é o cúmulo da ignorância. O acesso da informação que a gente tem, cara, dentro de uma paradinha dessa aqui, que qualquer uma, sabe? O que custa 300 pila ou o que custa 9, 10 conto. Sim. Tem informação, cara. O cara paga R$ 49,90 por mês num plano pré-pago pra ver bunda, pra ver nudes, pra consumir fofoca, pra aprender coreografia de outra rede social. Mas o cara não estuda a história dele, pô. Não, aí é o cúmulo da ignorância, velho. Eu desisto, cara. Tua molecada quando tu vai fazer Passo. As palestras? As palestras? Desde dentro de casa, mano. Tem que ver, minha filharada. Que é a ferramenta que tem hoje, né? Não adianta, vai comprar um notebook. Tá na mão deles a parada. Mas hoje, eu né? sempre deixo. Eu sempre falo assim, cara, o cheiro da página do livro é muito boa. Não. Ai, livro. É. Livro livra, mas né? óbvio, né? Hoje você tem e-book, né? E-book, você tem. Porque a gente tem que cara, andar com os livros de Mano, os livros de Martin Luther King que eu tenho são desse tamanho. Ganhei. Sabe? Uhum. E eu ganhei. Ganhou? Ganhei a biografia, cara, aí sim, hein? Ganhei a biografia do Martin, Malcolm X e Gandhi. Ganhei os 3. Pô, irmão. Eu tenho uma livraria dentro de casa lá. Cara, eu também tenho. Tem que fazer uma janta pra ele lá, que tô devendo pra ele lá. Faz tempo. Ô, dona Carla, na senhora eu acredito. Tá, na senhora eu acredito. Se a senhora disser que vai rolar essa janta, eu acredito. Amores, não, mas isso começa com a minha molecada. Nas palestras, cara, assim, ó, é muito massa. 15 anos completa ano que vem o projeto. Do Trocando Ideia? O Troca de Ideias. Ano que vem completa 15 anos já. Massa. Mas começa dentro de casa, velho. Minha molecada é sangue nos olhos, velho. O que é esse Troca de Ideias? Troca de Ideias é um projeto
de palestras minhas. Cara, não são palestras, é troca de ideia mesmo, entendeu? Uhum. Mas a gente fala de trajetória, livramento. Aquela que a gente foi no Pedregal, aquela época lá Sim, atrás, né? Faz sim. tempo, mano. E começou em 2015 anos, 2009. Começou em 2009 eu batendo na porta das escolas dizendo assim, mano, eu quero salvar os molequinhos. Eu quero salvar os molequinhos. E hoje é um projeto muito massa, um projeto incentivado, enfim. Eu viajo bastante. Demorou pra incentivar, né? Mas chegou o incentivo, né? Demorou, cara. Demorou muito tempo, cara. Assim, ó, o Instituto Nexer está comigo há 8 anos. Sabe? Muito legal. Agora a Secretaria de Educação de Itapema levou para a rede municipal de ensinos. Legal. De ensino deles. E tá aumentando. Tem umas outras coisas para acontecer, mas a gente não pode falar antes de acontecer, tá ligado? Sim. E é isso. O Rudy, óbvio, foi lá atrás, tá convidadíssimo. Foi. Tá? Lívia tá convidadíssima também, quando você quiser. Depois a gente vê a agenda. Naquela época, eu não sei se chegou a sair. Vou fazer essa pergunta, porque ele tinha um documentário que ele tinha feito. Eu tô perguntando porque eu lembro que tu transmitiu lá. Passou... Eu comecei tomando na caneca, tô tomando na garrafa. Então, tu passou lá essa época esse documentário. Tá nervoso? Não, é que tu vem com... É que tu vem com cada uma que parece duas, né, velho? Tá, vou te falar do documentário. Aquele documentário Pique Falcão. É Pique Falcão. Pique Falcão. Cara, eu acho que ele é um... ele é Pique Falcão, dá pra dizer que ele tem umas assim, coisas ele tem umas coisas, Falcão é o documentário do MV Bill, né? Isso. Que eu o levei aqui na quebrada pra fazer o trecho que aparece de Florianópolis. Cara, a propósito, meu parceirão até hoje, né? Claro. Bill é 1000 graus, assim. Um cara importantíssimo na minha vida também. Eu fiz um documentário, eu tenho todo ele. Pô, muito foda. E eu nunca lancei. E eu vou te explicar o porquê. Primeiro, de todos os meninos, coincidentemente, só um está vivo. Imagina. No Falcão aconteceu a mesma coisa. Nossa. Um deles sobreviveu, que é o menino que virou palhaço, que veio pro Beto Carreiro, né? Do MV Bill. O meu não, o meu ele é serralheiro. Ele é serralheiro, é um cara que tá firme. Quando eu termino de captar aquele material, que eu vou de quebrada em quebrada, conversar com o cara, entender o envolvimento dele no crime, enfim e tal, estoura uma bomba entre facções. Porque daí nós temos uma fase migratória de facção e começa uma guerra. Quando começa essa guerra, eu entendo que o tráfico muda os seus moldes. Quando ele muda os seus moldes, o meu material não tá mais atual. Entendi. Entendeu? Entendi. Então o que acontece? Hoje nós temos outra estrutura. Eu tenho outras entrevistas que se somam a essa e que vai sair um material inédito no país, eu acho, assim. Só que não é o momento ainda, sabe? Não é o momento porque eu não quero um desfecho. Eu aprendi nos Estados Unidos, cara, que as mazelas devem ser contadas em doses homeopáticas. Sabe? O período de luta tem que ter a sua visibilização bacana e as conquistas ter o maior holofote. Massa. Irmão, faltou algum lugar pra ti ir nos Estados Unidos que Não. tu queria aí? Não. Foi no Bronx? Fui no Brooklyn. Mas assim, as pessoas perguntam assim... Big, mano. Mas eu fui numa igreja onde Martin pregou. Então, conta um pouquinho pra nós, então. Foi maravilhoso, né, cara? Maravilhoso. As pessoas, quando eu digo na verdade, como que foi, como né, aconteceu, a parada, como que aconteceu, né? No susto, na verdade, os caras sabiam tudo sobre a minha vida, sabiam sobre o meu trabalho, e eu recebi um convite do governo americano. Então, quem fez chegar isso lá? Chegaram a te contar? Cara, eu acho que foi iniciativa da embaixada americana. Pesquisar pessoas que fossem relevantes para eles. Nossa, sente a relevância. É que o Brasil, relevante, cara, que o Brasil, na verdade, nós somos 56% da população. Mas provavelmente eles sabem que Santa Catarina é um dos estados, ou o estado que, assim, mais assiste o teu trabalho. Tu escolher alguém preto em Santa Catarina, do meio da comunicação... Exatamente. Eu acho, com todo respeito aos demais pretos que estão no mesmo meio, que eu tenho mais chicotada nas costas, sim, né? Larga na frente, por mais tempo também. Tenho um lombo mais duro, tenho um lombo mais duro, tô mais tempo e tal. E a minha proposta de trampo tinha muito a ver com o perfil do programa que eles montaram.
era um perfil de diversidade e inclusão no jornalismo. Então nós fomos em 12 jornalistas pretos para os Estados Unidos, cada um de uma região, e eles sabiam tudo, de novo, sobre o meu trabalho, tinham acesso a diversas crônicas, diversas abordagens, materiais, principalmente de pretitude, que eu fiz e faço. E chegou esse convite, cara. Que loucura, né, irmão? Não, mas aí sim, ó. Quando chegou o convite, eu não acreditei. Por quê? Chegou uma pessoa no Instagram, um perfil de Instagram, e disse: olha, nós queremos conversar com você, tal, porque tem uma oportunidade para você ir para os Estados Unidos e tal, não sei o que, papapá. Bloqueei o perfil, velho. Eu digo: tá maluco, irmão. Daqui a pouco vai me mandar um link aí, vai roubar minha continha, que eu tenho meus seguidores ali, né, velho? O cara custa tanto pra ter, né, velho? Cara, não... Bloqueei o perfil. Pois essa mensagem chegou no WhatsApp Isso também. se torna automático também, né? Chegou no WhatsApp a mensagem também. Eu digo: porra, cara. Não, os caras querem hackear tudo, velho. Pau, bloqueei. Chegou um e-mail. Cara, chegou um e-mail, velho. Aí eu digo: porra, cara. Mesmo nome, os três. Mesmo nome, com assinatura e com número de telefone DDD 51. Eu digo: pô, mano, você tá com cara de ser caô. Coincidentemente, Matheus Boaventura, que é um menino que trabalha na CBN, chegou e disse assim: ô, cara, tem uma menina do consulado americano que tá te procurando. Aí eu digo: é verdade, velho. Liguei pra menina. Respondi o e-mail. Mandei meu telefone pra ela, ela me ligou. Aí ela me explicou o que era, consulado americano e tal. Ela brasileira? A primeira que me ligou, sim. Depois começou a ficar mais confuso. Começou a ligar uma galera com uma língua estranha. Não, mas eu tive que dar uma adiantada no inglês e tal. Sim. Não me defendo. Não sou um cara que fluentemente fala, mas me defendo muito bem. Eu fui bem. Imaginei que eu não iria tão bem. Mas fui bem. Ah, mano. Dona Inês, né, velho? Tu passou fome, cara. Nada pode ser pior. Dona Inês me fala isso, mesmo. então. Sim. E aí eu fui para os Estados Unidos com essa oportunidade de conhecer muito da pretitude de lá, porque essa era a imersão. Então as pessoas me perguntam assim: ah, tu foi para os Estados Unidos? Fui. Que massa, foi na Disney? Não. Foi na Times Square? Não. A cabeça também da pessoa. Ah, tu não foi? Eu disse: não, mas eu fui. Então tu não foi para os Estados Unidos? Eu fui em todos os lugares que... Aquela foto tu na casa do Martin Luther King ali. Cara, aquela ali foi a principal das imersões. Bom, então, porque ele é o primeiro cara que tu conhece antes de Malcolm, né? Eu chorava e a rapaziada comigo assim: cara, por que tu tá chorando, velho? Eu disse: me deixa, cara. Eu preciso chorar. Eu tava na frente do túmulo dele, da Coreta, no memorial, cara. Sabe, com tudo original, com as vestes dos cultos de Igreja Batista dele. As pregações, eles colocam um equipamento de som muito potente que a gente tem que ter aqui no Brasil. Ed, cara, dentro, tu fica ouvindo Martin, cara. Dentro da casa espiritual, assim, tu que é um cara espiritualizado. Velho, agora, assim, ó, a maior energia não tá na casa. A maior energia está no museu. E não é nem no memorial, é no museu. No túmulo não tem essa energia toda, cara. Porque o carro fúnebre é o original. O carro fúnebre que levou Martin Luther King é o original, sabe? Tu tem os microfones originais, o último púlpito que ele usou tá ali, sabe? Então tu tem... Cara, eu não sei te explicar o que eu senti. Não sei mesmo, juro. Não sei explicar, Lívia, porque... Bom, se ele voltou de Brasília carregado... Ah, cara, eu voltei de... Mano, imagina. Mano, tu não tem noção, cara. Tu não tem noção. E o lance que eu falei da mazela, do meio, das lutas, e supervalorizar a conquista. Todos os museus afro-americanos que eu visitei lá, todos são assim. Eles têm... O maior museu foi em Washington, tem 3 andares. Começa com a mazela, conta, corrente, bata... Qual que é o nome do museu? Museu da História e da Cultura Afro-Americana. Olha que bacana. Esse museu não existia. É uma rua só de museus. Então, o Museu dos Povos Originários tinha diversos museus, mas não tinha o Museu do Africano. Não tinha. Sabe o que fez? A Oprah foi lá, tirou do bolso 20 milhões. Caraca, Michael Jordan tirou 10. Tiger Woods tirou 5. E assim foi. Foda. E os caras, pum! Aí tu chega, a mazela tá aqui embaixo, no último andar. Onde você Por isso chega. que eles são fortes, né, O irmão? meio os direitos civis. Martin Luther King lá tem o mesmo peso de Jesus Cristo. Sem exagero. Sim. Então os direitos civis, a luta, os nomes que fazem parte, Martin Luther King sempre... foi mal aí, Thiago, desculpa. Martin Luther King sempre à frente e no Alta Conquista.
Porque daí o americano, ele sabe se E exibir. o Malcolm? Ele sabe se exibir. Cara, Malcolm, ele tem o seu valor, porém ele não tem evidência nos Estados Unidos. Não tem evidência. E eu fui em lugares... Foi no Harlem? Não. Não? Porque, pra tu entender, o Washington fica a 1h30 de Nova York. Se eu pegasse um trem e ficasse mais de 2 horas em Nova York, eu não conseguiria voltar pra Washington. Entendi. E eu tinha que ter regra. Uhum. Tinha regra de horário, Sim. sabe? Cara, podia sair, tomar sua cerveja, fazer um rolê, conhecer a cidade à noite, porém você tinha que ter o compromisso pela manhã. E tem umas questões de condução lá, que tem conduções que param estrategicamente para que não haja baderna, enfim. Cara, eu cheguei em Washington na parada gay. Cara, lindo demais, mano. Escolas inteiras, famílias inteiras, artistas, sabe? Cara, lindo demais. Vem a força policial fechando as ruas, deixando outras abertas pra galera evacuar, porque vai acontecer. Termina 10 da noite, não pode consumir bebida alcoólica na rua, aquelas coisas todas. 10 da noite, cara, os caras vêm pegando gradeado, já vem um caminhão de limpeza. Cara, 10h05 não tem mais nada. Nossa, super controlado. Cara, só que eu peguei o Johnny Ting também, que é o dia da consciência negra deles lá, né? Que é no dia 19 de junho. E eu estava em Greensboro, na Carolina do Norte. Cara, a celebração dos caras é linda, velho. A história é linda, né? Porque eles consideram todo o povo preto liberto depois que eles invadem o Texas com um grande exército e fazem com que libertem os pretos. Aí, ó, agora a gente está livre. Aí eles consideram o dia da consciência negra deles, que é o Johnny Ting. Maravilhoso, cara. Mais de 200 food trucks, 200 pessoas esperando, todos os empreendedores pretos, todos os consumidores pretos esperando para consumir, na fila, amarradão. R&B rolando, rap rolando, galera dançando, sabe? Doido, cara. Até as 11 da noite. 11 da noite parava. E isso é muito fogo, né? Porque é uma das coisas que a gente já conversou também. Que parece nos Estados Unidos, como eles não têm essa questão da miscigenação tão forte, tem, né? Mas assim, o Brasil tem mais essa marca, e tem mais o colorismo que a gente tem também lá, aquela negro, coisa... pardo, aí lá tem aquela coisa assim, da segregação total. Então, pra eles fazer essas comemorações é tipo, cara, é forte, tá junto, Não, ele... é comprar o cara, negócio. assim, ó, tu vê aqui o no Brasil sangue nos olhos, cara. Aqui no Brasil a gente não tem tanto essa consciência ainda, né? Muitas pessoas não têm essa consciência. Mas eu boto fé na molecada que tá vindo. Você tem que idade? Eu tenho 24. Desculpa eu te perguntar isso, tá? Desculpa, eu sei que é muito deselegante, mas é pra te tecer um elogio. Sim, tá? nasci em 98. Porque eu acredito muito na tua geração e nas próximas que estão vindo, tá? Vocês são responsáveis por consertar as merdas que nós fizemos, sabe? Os que me antecederam, né? Até a geração do Ruge. Eu vou falar um negócio pra ti, irmão. Nós somos a vingança. Eu acho. Eu acho. Eu acho. Nós somos a vingança, mano. E a gente se vinga bem, velho. Eu acho que a gente se vinga muito bem. Acho que a gente se vinga muito bem. Mas eu vejo que a minha geração, assim, eu acho que a geração de vocês começam essa consciência. E a minha geração, acho que começa talvez essa cobrança de consciência, sabe? Tipo, começa essa consciência de tipo, pá, não. Entendi. Sim, essa aqui é a nossa cor, não sei o que, essa aqui. Eu sempre falo quando alguém quer me colocar como um dos pioneiros do rap. Parou. Para tudo. Eu sou de uma 3ª pra 4ª geração do rap. Eu sou de final de 99 pra 2000. Pô, tem Ed Soul, tem Mizinho, tem Dag, tem toda uma primeira geração. Depois vem toda a segunda geração de Código Negro e não sei quem. Depois FV Coerente. Eu tô lá pra depois. Não me bota nesse patamar de pioneiro, porque eu não passei a metade do que esses caras passaram. Não, mas tipo assim, ó, por que eu digo que a minha geração é que cobra consciência? Porque, por exemplo, a geração de vocês podem ter falado assim, tá, a gente é negro. Ok, a gente é negro. Ok, tipo, levantar essa bandeira. A minha geração já fala assim, não, já sabemos que somos. E aí, agora, o que a gente vai desenvolver a partir disso, sabe? Não, eu acho que vocês estão além já. Já além, acho que essa parte tá antes também, sabe? Eu acredito que vocês estão no quesito seguinte, beleza, estamos ocupando, agora vamos perpetuar a ocupação. Sim. Vocês estão nessa fase, Sim. eu acredito nisso, né? Eu ainda acho que em passos lentos, mas tá indo. É Brasil, né? Sim. Eu acho que a gente vai ter que ter muita paciência, infelizmente a minha geração não vai ver todas as evoluções. O fim do racismo esqueçam, tá? Esqueçam, porque a gente não pode focar no fim do racismo.
A gente precisa focar na punição dos racistas. Se a gente focar no fim do racismo, cara, vai ser uma dor fodida. Não vai Eu acontecer. falei o primeiro palavrão. Sabe, vai ser uma dor gigantesca. Por quê? Porque a gente focou errado. A gente não tem que focar no fim do racismo. A gente tem que focar na punição do cara. Uhum. Eu quero um dia noticiar, antes de me aposentar, que um racista foi condenado a 6 anos de prisão em Santa Catarina. Eu quero. Sim. Eu quero dar essa Que notícia. é o certo, né? Sabe? Eu quero dar essa notícia, entendeu? Por quê? Porque o cara não vai deixar de ser racista, velho. O cara não vai deixar de ser racista. Sim. Ele vai deixar de manifestar o seu racismo. Ele deixando, se nós calarmos o racista, a gente ocupa mais do que a gente está ocupando. Por quê? Porque ele não pode se manifestar. O que a gente vai fazer? Vai tomar de assalto. Né? Por direito, por mérito Sim. e por estudo. Uhum. Ferrou. E se a gente chegar, cara, desculpa, nós vamos ser os melhores barões que esse país já viu. Sim. Entendeu? Eu desejo muito que as próximas 3, 4, 5, 6 gerações, 10 gerações sejam gerações milionárias e coloridas. Sim, com certeza. Eu não vou conseguir, Legal, né? mas eu Com quero. certeza. Meu mano, mais alguma coisa? Ou eu Tem. posso ir embora? Tem pra caramba. Ó, o Cauê tinha mandado aqui uma mensagem falando do tempo. Tá. Não sei como é que vocês estavam. 1h20. Ó, ele mandou há 38 minutos. 1h30. Tá, vou fazer uma última pergunta então pro Ed. Eu vou lembrar ele de uma parada aqui que é muito louco que eu tava. É que tu me bota Não, no eu cantinho. tava lá. Tá, mas eu sei que o podcast é teu. Eu sei. Não, Mas eu posso me meter bem Ah. rapidinho? Eu sei que você deve ter mais uma última pergunta, porque eu sei Sim, que a sim. última dele vai ser muito louca. Então faça a sua última. Faça a sua última. antes da minha. Que é pra me preparar, porque eu sei que esse canalha vai querer. Ele tá aqui só com as cartas na manga, Eu tô né? ligado, velho. Não, eu tô ligado. Deu muito Não, tu não jeito tem essa noção. parada. Amores, vocês que estão assistindo, quando a gente terminar essa parada aqui, vai rolar uma troca de tapa pela primeira vez entre Edson e Negro Rude. Mentira, vai, amor. Ai, mas, assim, não sei, eu tô me sentindo muito contemplada, assim, porque eu acho que Eu tava nervosa. eu tava bem nervosa. Ah, fala Estar sério. nesse papel aqui, né, deixa a gente nervosa, principalmente com essa presença que a Lenda gente tá viva, tendo quando ele hoje, chama né? assim, lenda viva. E cara, Parece assim, que eu tô velho, eu poderia escutar tuas histórias, assim, mais de 3 horas aqui, porque, cara, é muita vivência, muita coisa. Isso que você falou dos Estados Unidos mesmo. Meu Deus, eu fiquei muito. É porque assim, eu estudo museologia atualmente na Ah, que da UFSC, hora. então eu É. né, tô nessa área de museus e tudo. Envolvidona, no bagulho. Eu sou envolvida. Então me faz uma pergunta sobre o museu. Não faz uma pergunta sobre o museu. tô Não, brincando. mas Mas eu quero fazer uma puxar. observação pra ti. Mas eu quero puxar um pouco disso, que é um assunto muito, muito atual. Você falou, né, dos Estados Unidos, desse museu e tudo mais. E o nosso museu, aqui em Florianópolis, sobre a cultura negra? Né, a gente tá tendo um debate aí sobre o Museu da Antonieta de Barros. Então, você e sabe tudo que eu mais. até me meti nesse debate há um tempo atrás. Eu tive era uma outra questão, eu estava com o prefeito, era uma situação de entrevista. E eu vou te confessar uma coisa, aquele prédio foi a minha primeira escola. Olha aí. Uhum. Antonieta? Né? Antonieta do A Barro. sua também? É. A sua também, né? Eu cheguei no Antonieta com 7 anos de idade, tá? E nós temos Antonietas vivas daquela época, a Dona Sim. Silésia, a tia Teca, a tia Cleusimere, que a gente chamava de tia. As 3 educadoras que eu te citei são Professora de pretas. educação física? Ah, Tia Cleusimere. do carinho. É isso. Tia do carinho. As 3 foram minhas professoras, então eu estudei naquele lugar e amo aquele lugar. E sinto muita dor toda vez que eu passo e vejo, Abandono, fechado. né? É um abandono. E eu sabia que tinha um núcleo do movimento se mexendo para tentar conseguir aquele espaço, né? Eu sugeri que prefeitura, Fundação Franklin Cascais sentassem com esses movimentos logo para entender. Uhum. Acho que aconteceu a reunião, Sim. os debates vêm acontecendo. Eu só penso o seguinte, assim, ó, eu acho que ninguém melhor do que o conhecedor e o vivedor, vamos dizer assim, da causa para executá-la. Sabe? Quando você tem... mano, eu vou soltar mesmo, que é um azar. Tô nem aí. Uhum. Quando você tem o interesse político à frente de algo que é histórico e que fala de uma
cara, de uma entidade, de uma celebridade, de um marco da nossa história, que é a Antonieta. Sim. Você está falando da escravização, você está falando da evolução, você está falando do arrebentar as correntes, Sim. de se livrar dos açoites, sabe? Então tudo isso tem muito peso. A política partidária nasce muito tempo depois. A gente precisa valorizar, por questões óbvias, por tudo isso que eu falei agora, a gente tem que valorizar os protagonistas. E vou além. Eu acho que a gente deve valorizar as protagonistas. Porque uma escola que se chama Antonieta de Barros, um museu que vai se chamar Antonieta de Barros, ele tem que ser liderado, gerenciado, mantido e organizado por mulheres. Sim. É isso. É verdade. Só que isso tem que acontecer ontem. E não é porque eu mereço, você merece, porque você quer ou porque ela quer. Não. É porque Antonieta demorou para ter um espaço. Sim. Demorou para ter um espaço só dela. Eu não quero entrar, eu não quero ter que lembrar de Antonieta quando eu estou de frente para o busto dela na Assembleia Legislativa. Legal, importante, porque o busto não existia. Sim. Tinha só um quadrinho bem meia boca, né? Bem meia Sim. boca. E a gente é péssimo em fazer isso. A gente homenageia o maior poeta simbolista da história do nosso país depois que ele morre com o palácio. O cara não tinha liberdade para entrar ali, pô. Nem pisou no palácio. Entendeu qual é? Então a gente tem que parar, cara. Que pensamento arcaico é esse? Acho que a gente tem que devolver... Cara, como diz o César, o MC, dai a César o que é de César, mano. Entrega pra nós. Sim. Entrega pra nós. Entrega pros movimentos, cara. Sim. Entendeu? Entrega pros movimentos. Deixa que a Não, mulher tome conta daquilo e ali também vai ser o Centro da Memória Negra, né? O Museu da Antonieta. Só que aí enfiaram o Museu do Franklin Cascais junto. Eu acho que o Franklin... Cara, acho que o Franklin ele tem sua relevância, tá? Sim. Ele tem sua relevância. Com certeza. Só que ele tem que ter um prédio chamado Franklin Cascais. Pronto. Sim. Não, e já tem a fundação, já tem o acervo dele aqui no MARC. Hoje eu evidenciei Franklin Cascais, porque dia 29 de julho, próximo, é aniversário da Franklin Cascais. Eu fiz uma entrada ao vivo hoje, entrevistando a presidente e tal, e evidenciei primeiro o nome dele, por terem batizado a fundação com o nome dele. Sim. E depois fiz o troço. Então, assim, Franklin é um cara muito importante para a história da arte, da cultura e tal. Mas ele tem que ter um prédio chamado Franklin Cascais. Eu acho que Franklin Cascais e Antonieta são ícones de esferas completamente diferentes. Sim. Sabe? Eu acho até uma afronta isso, sabe? Eu acho que choca. E não desmerece. Cara, desculpa, mas é que a luta da Antonieta é muito punk. Sim. A representatividade de Franklin Cascais é punk. Sim. Só que entre a luta da pretitude, o ícone que ela foi, tudo que ela conquistou e o legado que ela deixa, sabe? Não se compara a Franklin Cascais, e uma coisa sabe? que, Então, com todo respeito a Franklin, Sim. mas cara, é um prédio que tem que ter pra ele ali, velho. Não, e uma sabe? coisa que eu pergunto, quantas instituições, quantos espaços, uma coisa até pergunto pra vocês, que a gente conhece em Santa Catarina, que fala sobre a memória de uma pessoa preta, ou que fala sobre a cultura, assim, institucionalizado, entende? Então é uma afronta você fazer um primeiro espaço e já colocar um outro cara ali, entendeu? Mas aí é a falta de sensibilidade, vamos fazer, mas vamos misturar esse negócio aí e tal. A miscigenação nasce a partir do estupro no país. Tá? Então, meio forçado é isso que eu quero dizer. Empurrado abaixo. Né, velho? Então, assim, quando a gente pensar em mistura, a gente tem que ter uma preocupação, mas não dá pra você pedir sensibilidade de quem só vê número. Né? Tem que ter o mínimo de vivência que a gente tem. Nós estamos finalizando, então eu tenho que fazer... Não me pergunte se eu vou me candidatar, cara. Não, vou fazer tá? não. Não, a resposta é não, viu, gente? Não ia nem falar isso. Eu queria agradecer, na verdade. Que lindo, cara. E queria agradecer porque em 2004, quando eu faço o show com Realidade SBA no Planeta Atlântida. Sim. E no mesmo ano, Prêmio TUS, fazendo a abertura no Rio de Janeiro. Racionais no Rio de Janeiro. Me deu um esporro, porque a gente disparou pro morro e só chegou perto de quase do show. Bêbado, na época eu bebia pra caramba. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Sim, você, Carlinho, Carlinho Preto, Juan. Pierre. Não, Juan não tava. Eu, Carlinho Preto, não era Pierre Juan? E o Easy. E o Easy. O show era meia-noite, a gente chegou faltando uma hora. Cara, uma pergunta que, pra nós finalizar, te agradecer, porque tu é monstro sagrado.
ver o rap catarinense, não porque eu tava ali, a gente viajou junto com o FV Coerente, mesmo busão, ver o rap catarinense chegar ao ponto de abrir Racionais MC no Rio de Janeiro, sendo o quê? Olha a quantidade de grupos que poderiam ter essa possibilidade. O que tu acha que faltou? Não só naquele dia, como de lá pra cá. Porque, abrir Racionais em 2004 no Rio de Janeiro, o que faltou? 94 em Floripa. Né? O que faltou? Não tô falando só pro SBA, mas o que tu acha que faltou naquele dia para que a gente fincasse, vamos supor, a bandeira do rap catarinense lá em cima, tendo a oportunidade que nós tivemos, né? E somos seres humanos, de repente cometemos algum erro ali e tal, e de lá para cá, né? Porque, Racionais, né? 2004. Cara, eu vou te dizer... Chegou a pensar nisso alguma vez? Já pensei várias vezes. E nas internas, a gente falou disso outro dia. Foda, tu vai se ligar na minha resposta, olha só. Foda. Porque o que acontece com a gente, cara? Eu quero ser protagonista, certo? Sim. Eu quero ser protagonista. A gente tem uma parada chamada ego dentro da gente. Muito. Que é muito louca. Porque o ego e o protagonismo, eles se parecem. Mas não são iguais. A pessoa que tem o ego elevado, o egocentrismo, esse cara, ele vai fazer de tudo para ser protagonista. E talvez ele não seja. É igual líder. Você não se torna líder, você nasce líder. Uhum. Lembra lá no início que eu falei que eu defendo a tese de que todo ser humano nasce com um dom? Sim. Uhum. Eu acho isso. Eu acredito que nós nascemos com o dom da rima, que nós nascemos com o dom do rap, que nós nascemos... O grande problema foi, nós não concentramos para prospectar um. Me conforta, de certa forma, mesmo sendo uma frustração, que isso acontece em todo o cenário artístico catarinense. Claro. Não é só no rap. Só que pro rap é pior. Nós não fazemos... É difícil a gente fazer cover. Muito difícil, né? Agora a gente tá vendo mais, mas é muito difícil fazer cover naquela época, então. Nossa, você imagina. Você é louco. Não fazia cover. Então a gente nunca se preocupou em dizer assim, vamos projetar o sistema urbano. Vamos projetar o sistema urbano. Beleza, sistema urbano, legal. Vamos te projetar qual é a contrapartida. A contrapartida é o seguinte, mano. O Realidade sempre toca junto, o DNA sempre toca junto, o System X sempre toca junto. Depois veio o Paredão, sempre toca junto, que era do Cachaça. Depois vem originais MCs, depois vem uns outros. Mais tarde vem o FV, obviamente. Mais tarde vem Código Negro. Vamos fazer o seguinte, vamos projetar. Aí o nosso estado vizinho, o Rio Grande do Sul, faz isso. Fez isso. O que acontece? Você vê da Guedes junto com o Ultraman, entendeu? Mesma coisa acontece com Consciência Suburbana do Paraná, que tocava junto com... Não vou lembrar o nome. Faz muito tempo, né? Sim. O que acontece? Prospectar. Prospectar. Vamos fazer isso aqui? Como é que São Paulo começa a criar as posses? Posse. Vamos criar uma posse em Santa Catarina. Ninguém queria, mano, porque todo mundo queria ser famoso. Eu não quero ser famoso, eu quero que as pessoas me ouçam. Sim. Né? Essa é a diferença. Sim, é criar um movimento então, para que todos consumam. Eu acho que em algum momento a falta de conhecimento fez isso, aliado ao ego, sabe? Aliado ao ego, não quero que ele faça sucesso, quero fazer um sucesso igual, mas não, entendeu? Acho isso. E faltou planejamento, cara, estratégia de chegada, sabe? A gente não era malino, velho. A gente não era malino, a gente não tinha o nosso sangue nos olhos para subir no palco era um, para conseguir subir os degraus do palco era outro. Sabe entendeu? que eu sempre quis fazer essa pergunta para ele? Tá, mas foi uma boa resposta? Não, ótima. Porque, tipo... Na ponta da língua. Thiago, termina pra... Não, você é foda. É que tu tentou me bifurcar, eu tô ligado? Não tentei, porque olha só, eu estava lá. Se eu não estivesse, né? Vocês estiveram... Não, eu estava lá. Eu subi naquele palco sagrado, vi todo mundo perto de mim, no mesmo camarim, nós, RZO, Mano Brown, quantos grupos tinha naquela noite? Milhares de grupos. 285, né, como toda festa de rap. Vamos supor, mas grupos que a gente automaticamente escutava dentro de Gostava, casa. Consciência Humana, no dia a dia, cara, tudo. Então, eu só tenho a agradecer pela oportunidade que eu tive de estar no Planeta Atlântida,
E no Tuas, né? De ter participado daquele álbum que infelizmente não chegou a sair na época, né? Enfim, eu queria ter essa resposta de alguém que tava à frente da parada, que já era o Ed Soul, porque é de se pensar a oportunidade e ele trouxe a resposta que eu imaginava que ele pensava também nessa parada. É isso. E ele traz tudo que eu falo até hoje para todo mundo. O ego das pessoas, por que não pensar em projetar esse que primeiro e depois, tudo isso eu falo até hoje na parada. Isso não aconteceu só com nós lá não. A vida inteira aconteceu. Não, e acontece em tudo, né, cara? Se a gente pensar, é em tudo. Cara, eu te confesso assim que eu para finalizar mesmo, tá? Eu sou um cara que eu penso muito. Você é um pensador, né? Eu penso muito antes de agir, mas eu penso muito em nós, sabe? Quando eu tô falando em nós, eu tô falando de nós, mas tô falando das pessoas que estão nos consumindo também, assistindo esse bate-papo. Eu penso muito em nós. E penso muito nas coisas que eu fiz no passado. Coisas certas, coisas erradas, equivocadas, as coisas que eu deixei de fazer. Sim. Entendeu? E eu procuro sempre estar atualizado. Por quê? Porque essas mesmas coisas, fantasiadas né, com uma roupagem diferente, elas estão pintando todos os dias de novo. Elas acontecem todos os dias de novo. E eu não posso cometer os mesmos erros. Entendeu? Então quando as pessoas... Cara, qual é a primeira palavra que te vem para a solução de todos os problemas? União. Sim. Eu sempre falo isso. Sempre falo isso. Só que tu vai unir pessoas que têm o seu ego elevado, que têm cores diferentes, que umas têm privilégio, outras nem sabem o que é privilégio, né? Umas que sequer têm direito de nascer, né? De ter, né? Ou de fazer. Como é que a gente vai pensar a união? Sabe? Pô, peraí, eu sempre mandei, mano. Sempre mandei, não paguei, ou paguei o que quis. Por que eu vou deixar esse cara ser doutor como eu? Não, eu quero que ele me chame de doutor sempre, seja subalterno para sempre. Sim. Entendeu? Então a gente tem que, se a gente for pensar nas conquistas do igualitário, as próximas gerações têm uma carga, vocês têm uma carga gigantesca para isso, a gente teria que inverter os polos. Agora ninguém quer inverter polo. Por outro lado, nós temos os nossos vencendo, botando qualquer no bolso, ficando rico e não trazendo o próximo para a vitória. A nossa vitória não é quando a gente chega no topo, cara. Não é quando você conquista o seu lado bom. É quando você conquista o seu lado bom e traz o próximo para que conquiste o lado bom e seja teu vizinho na mansão que tu acabou de comprar. Sim. Sim. Só que nós, pretos, temos que ter essa consciência. Sim. E não achar que agora eu sou o coitado, né? E você é o dono da casa grande. Mano, o dono da casa grande não tem o tom da nossa pele. Ponto. Não. Tá ligado? É isso, meus amores. Lívia, considerações finais? Não, é só porque essa questão de união e trazendo também essa questão do lado do rap pra finalizar e fechar, a gente vê como é cíclico, né? Desculpa, cara. Como vocês passaram por isso, a gente vê, né? Assim, a história acontece pra que a gente olhe pra trás e reflita e olhe e faça na frente, né? Mas como o rap ainda lida com o ego. Essa molecada que nem se falou, pessoas que escutam, que vão atrás da história e tudo mais. Cara, o que a gente mais tá vendo no rap hoje em dia é essas brigas por causa de ego, né? Então, que a galera aí evolua, cresça. Que a galera cresça aí, né? E escute a voz que tá aqui com a gente. Ed, gostou, irmão? Pô, gostei demais, cara. Tu sabatinou mesmo, velho. Eu perguntei se seria uma sabatina. Tu sabatinou. Não, foi muito legal, muito massa mesmo. Foi melhor que a do Gueto em Foco? Melhorei um pouquinho. Não, é tudo especial demais, né? É tudo especial demais. Eu acho que olha, pra te levar lá foi foda já aquela vez aqui, então... Irmão... Foi, a gente tava no meio da pandemia, não tava? Nossa senhora. Pois é. Eu ousei, tomei mijada, enfim, tomei bronca por causa disso, enfim. Mas são momentos muito especiais, né, cara? Não existe um melhor, outro pior, não. É extremamente necessários, assim... Tu sabe o quanto tu pode contar comigo, né? Não sei como, mas eu sempre dou um jeito. A gente é nós por nós, nós por nós, sempre vai ser nós por nós. Tem gente que fica braba porque o Ed Soul e o Rude, é o Ed Soul e o Rude. Cara, talvez... É que assim, as páginas dos livros falam de vidas que se encontraram e voltam
e tornam a se encontrar. Eu acredito muito nisso. Eu tenho uma tá, gratidão enorme por ti. E vamos dar, irmão, assim, ó, me chame sempre que vocês quiserem. Quero registrar também que além da sua esposa tá um cara que eu vi crescer também, né? Que é o Kleber Caramelo, a Gogó de Ouro, é um cara que eu gosto muito. A gente se gosta há muito tempo. Obrigado pela presença também, né? É mais novo, era chato, curioso. Sério? E dá pra ver que a chatice dele e a curiosidade o levou, né, pra ascensão. É um cara que eu admiro demais. Você sabe o quanto, tá? E é nóis, meu querido. Chama que é tudo nosso. Irmão, gratidão. Valeu, meu padrinho. Amigo. Valeu, meu amor. Ô, Podpest, eu quero uma salva de palmas porque esse episódio foi foda. Edson, tamo junto, Thiago. Muita paz. Valeu. Tamo junto. Bora.